Então, pessoal, boa noite todo mundo, tá aí? Hoje a gente vai continuar então com o nosso diálogo de Chaitanya Mahaprabhu com Ramananda Roy. Hoje é a última etapa dessa conversa. Foram vários dias que a gente ficou vendo aí essa conversa, esse diálogo transcendental de Chaitanya com Ramananda Roy, e hoje é a última parte desse diálogo. A gente viu que eles conversaram sobre temas assim muito profundos. E o diálogo principal, ele terminou semana passada. Hoje a gente vai ver uma parte do diálogo que é o seguinte: é a parte do diálogo, é um momento onde depois desse diálogo principal, dessa conversa principal, onde Chaitanya fica querendo saber de Ramananda Raya sobre a meta da vida, qual é o estágio máximo da meta da vida, depois eles continuam se encontrando ainda. Eles ficam por cerca de 10 dias se encontrando ainda às margens do rio Godavari. E durante esses encontros, eles ficam conversando sobre Krishna Katha. Eles ficam tendo conversas sobre a consciência de Krishna, né? Sobre Bhakti, sobre devoção. Então, hoje é um momento, assim, a gente vai ver um momento de diálogo, onde Chaitanya chega para Ramananda Rai e faz algumas perguntas para ele sobre tópicos assim variados. Assim. Ele pergunta, de uma pessoa que tem a riqueza, né? Qual é a pessoa que é aquela que tem a maior riqueza entre as pessoas que têm riqueza? Entre as pessoas que têm educação, o que é considerado a maior educação? Então ele vai fazendo várias perguntas para que o Ramananda Raya mostre, fale para ele, dentre todos esses elementos que ele pergunta, né? Qual é a excelência de expressão de todos esses elementos? Como que esses elementos que ele está perguntando, esses fatores, como que eles expressam a sua perfeição aqui no mundo, né? Na existência material e na existência como um todo, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui minhas anotações. Então, Ramananda Rai, depois que eles terminam a primeira parte do diálogo, eles vão se encontrar de novo e Ramananda Rai fala, olha, Sr. Chaitanya, o senhor realmente, somente você pode salvar todos os seres vivos. Por quê? Porque você distribui amor puro por Deus, né? Onde você está indo, você está distribuindo amor puro por Deus. E isso é a única maneira que a gente tem assim, de salvar todos os seres, porque isso é uma coisa que é comum a todos os seres, é esse amor espiritual, esse amor a Deus. Porque toda alma espiritual, ela almeja despertar, ela almeja assim, suprir a sua carência espiritual, que se manifesta, quando ela está dentro de um corpo, se manifesta como carências psicológicas, carências materiais, mas que essencialmente é uma carência de estar experimentando prazer espiritual. E ela vai alcançar isso quando ela estiver numa relação de amor com Deus, com Krishna, que é quando todas as suas capacidades, assim, toda a variedade das suas capacidades, assim, elas vão ser usadas de forma que ela empregue isso para dar prazer a Deus. E aí com isso ela vai adquirir muita satisfação espiritual. Então a pessoa ela vai ocupar todas as suas habilidades, competências de uma forma espiritual. E com isso ela vai entender que ela não está deixando de usar nenhuma capacidade sua e ela está usando isso da forma mais perfeita possível. E para ela, isso vai causar muita satisfação. Então a alma espiritual, por ser portadora de uma variedade de capacidades, ela tem que, de alguma forma, participar de uma interação espiritual onde ela possa experimentar, onde ela possa colocar em prática, experimentar todas as suas habilidades. E aí sim ela vai ficar satisfeita plenamente. E aí o Ramananda Rai está falando isso para Chaitanya, olha, você é que está realmente distribuindo esse amor por Deus, mostrando como essa dinâmica ela é possível dentro da natureza eterna, dentro de uma relação espiritual com Deus. Então isso é o verdadeiro bem para todos os seres vivos, né? Isso não exclui ninguém, e isso é praticado de uma maneira muito simples, onde as pessoas não precisam estar demonstrando nenhum tipo de habilidade específica, assim, que seja uma habilidade assim, muito fora do comum. A pessoa não precisa ela desenvolver uma capacidade, por exemplo, assim, filosófica, uma capacidade de meditação. Ela não precisa ter essas habilidades assim pessoais muito desenvolvidas, tipo pessoas que se diferenciam assim, né? Ela é uma pessoa que tem uma capacidade de meditar por tantas horas direto, tantos dias direto. Ela é uma pessoa que tem capacidade de jejuar.
ela entende a complexidade da filosofia do Vedanta. Chaitanya, ele passa isso de uma forma muito simples, fala que o que a pessoa precisa é ter apego, ter amor puro por Deus, de forma sincera. Esse é o requisito, né? E Ramananda Roy fala, não, você está dando isso. E um outro ponto é que, como Krishna é infinito, os assuntos sobre Krishna também vão ser infinitos, né? Contudo, somente uma pessoa que tem capacidade, que tem maturidade, tem capacidade de apreciar a natureza de Krishna na sua profundidade, é que vai ser capaz de realmente acessar esses aspectos mais profundos da divindade. Então, existe um ponto que expressa isso muito bem, que é o ponto de que uma fonte de conhecimento, quando a gente se aproxima de uma fonte que transmite algum tipo de conhecimento, vai dar alguma informação para a gente, por exemplo, a fonte de conhecimento ela vai revelar para a gente informações, vai dar informações para a gente até o ponto onde a gente for capaz de questionar aquela fonte. Até qual o nível de questionamento que eu estou apresentando para aquela fonte. Então aquilo ali vai mais ou menos condicionar a resposta que ela vai me dar. Se tratando de um objeto de conhecimento espiritual, se tratando do amor a Deus, da mesma forma, quais são assim, os requisitos, digamos assim, necessários para que esse amor a Deus, para que essa ciência espiritual, ela se apresente na minha consciência, para que eu seja capaz de apreciar o que eu preciso desenvolver para ser capaz de apreciar a natureza de Krishna, a natureza doce, pessoal, espiritual e transcendente de Krishna. O que eu preciso desenvolver? Então, essa capacidade, essa pureza da audiência vai delimitar certamente aquilo que a verdade suprema, aquilo que Krishna vai revelar para aqueles que estão buscando a Ele. E ele fala isso na Bhagavad Gita, né? Ele fala, proporcionalmente ao grau de rendição de uma pessoa, ao grau de rendição de uma pessoa é que vai definir o grau assim da minha revelação para ela. Eu vou me revelar até o ponto onde ela está se rendendo, ela está conseguindo realmente expressar a sua verdade, a sua pureza, a sua sinceridade. Então, vou me expressar de forma proporcional a isso. Então, aí, nessa conversa, Chaitanya Mahaprabhu pergunta para Ramananda Raya, Ramananda Raya, de todos os tipos de educação, qual é a educação mais importante? Aí Ramananda Raya fala, nenhuma educação é mais importante do que a educação do serviço devocional transcendental a Krishna. E a gente vê assim, que, basicamente, a educação ela tem 4 pontos, né? 4 pilares, que é aprender a conhecer, que é a pessoa dominar os meios de conhecimento, entender como que ela pode se relacionar com os objetos de conhecimento, dominar técnicas, né? Desenvolver esse lado mais cognitivo. Ela tem que aprender a fazer é no sentido de como que ela vai transformar o mundo, né? Como é que ela vai ler a realidade onde ela está, o contexto em que ela está, para ela poder atuar de uma maneira mais eficaz, entender a cultura, entender o mundo, entender a sua época, para ela poder pegar aquelas ferramentas que ela adquiriu, que é no aprender a conhecer o mundo, para ela poder implementar no mundo algum tipo de mudança, transformar, contribuir com o mundo de alguma forma, né? Um outro pilar da educação é dito que é aprender a viver com os outros, que aí vem justamente o sentido da educação como algo que vai transformar o olhar da pessoa, daquele que está aprendendo, em relação ao outro, aprender a conviver com o outro, a apreciar o outro, entender a importância que o outro tem na sua vida. Então, vai caminhar lá mais para o lado pessoal, para o lado emocional, psicológico, né? Da gente entender a importância que cada ser vivo tem na sua individualidade, para aí caminhar para um 4º ponto da educação, que seria o aprender a ser. É como que a pessoa junta tudo isso e a partir disso ela constrói a sua própria noção de mundo, assim, ela constrói a sua própria visão da realidade de uma forma holística, de como um todo, né? Ela entende todos esses, ela é treinada, né? Ela adquire todos esses aspectos da educação, constrói isso e no final das contas ela adquire a síntese disso tudo, que é aprender a ser no mundo, né? A pessoa desenvolve a sua autonomia, a sua própria identidade, a sua forma de agir com o mundo, ela se conhece dessa forma, tem autoconhecimento, e isso tudo como produto dessa educação em si. E tudo isso, assim, a gente sabe que a educação ela vem imbuída de uma série de valores, uma série de elementos que visam transmitir também a cultura em si, da onde ela está inserida. A gente vê que a educação, geralmente, muitos valores que estão presentes numa educação,
em outra cultura, certos valores não vão ser tão levados assim em consideração quanto numa cultura, né? Não vão ser considerados tão importantes, tão essenciais, e vice-versa. Então a gente vê que existe, dentro da educação, fatores que são muito relativos, né? Levando em conta o tempo, local, circunstância, onde aquela educação é construída, qual o objetivo daquela educação. E a gente vê que hoje em dia a educação em massa, uma grande máxima que tem dela, é a pessoa ela ficar instruída acerca de assim, desenvolver habilidade de uma forma muito tecnicista, ela se especializar em determinado aspecto da realidade, ela se tornar uma pessoa especializada em compreender aquele aspecto da realidade, saber atuar de forma eficaz em relação àquele aspecto da realidade, para que ele o quê? Para que ele possa manter a sociedade funcionando, tendo em vista o quê? Tendo em vista proporcionar o bem-estar para as pessoas, tendo em vista proporcionar a paz, a felicidade e uma série de fatores que são denominados como um estado de bem-estar social, como a gente aprende, né? Então, só que o ponto é o seguinte, é que a gente entende que toda a educação, no final das contas, vai caminhar para isso, para tentar desenvolver a sociedade no formato cultural que ela existe, tentar, como é que se diz, repassar, reproduzir certos tipos de valores, de mentalidade, também isso é muito comum, isso é natural, né? Todas as pessoas assim, de uma cultura, elas tentam adquirir, num certo sentido, no geral, valores assim que são considerados bons, valores que são importantes, eles tentam passar isso para as gerações mais jovens e com a esperança de que as gerações mais jovens tentem fazer as coisas da melhor forma possível e tendo em vista que o que eles estão passando são coisas importantes, são elementos importantes que vão formatar o caráter, a índole dessas pessoas, para fazer com que eles levem tudo a cabo de forma até sustentável em nível de relacionamento com o outro, com as outras nações, com as outras culturas, né? A gente entende que, no sentido básico, esse ponto existe. Porém, a gente também tem que saber que a educação, no final das contas, ela vai tentar promover isso, essa paz, essa felicidade, esse bem-estar social, porém o mundo ele não permite que isso se implante de maneira na sua excelência, de maneira realmente efetiva, porque a própria natureza do mundo material é que ele foi construído, ele existe na condição de ser temporário. Então, enquanto a gente, no meio da nossa educação, a gente não aprender que essa natureza material ela é temporária, ela é fugaz, e que o ser vivo, a alma espiritual, ela tem uma natureza que é eterna, a gente ainda vai se sentir muito frustrado na nossa tentativa de consertar aquilo que não tem conserto. Então, Ramananda Rai fala, olha, realmente a maior educação é a educação que ela tem em vista o serviço devocional transcendental. Por quê? Porque com esse serviço, a pessoa toma consciência do Dharma, ela entende a natureza da matéria, ela entende a natureza da alma espiritual, ela entende a relação que a alma espiritual tem com a matéria e com o Ser Supremo, e como o Ser Supremo se relaciona também com a matéria. Então ele vai entender a relação básica de todos os elementos principais que compõem a existência e como cada um se relaciona com o outro, como cada um, qual é a relação de cada um para o outro. Então isso vai permitir o quê? Que a pessoa, por exemplo, que ela é educada no caminho do Dharma, por exemplo, o que isso proporciona para a pessoa? Que toda a frustração que ela tiver, e quando ela estiver instruída com conhecimento espiritual, com a filosofia transcendental, essa frustração para ela vai se refletir de maneira educativa, de maneira pedagógica. Então toda a frustração que ela tiver vai se mostrar para ela como algo que vai agregar no caráter dela, como algo que vai agregar na realização espiritual dela, na compreensão que ela vai ter da realidade, e não simplesmente vai gerar uma frustração onde ela vai se ver incapaz de obter felicidade, porque ela vai entender que felicidade não pode depender de fatores materiais que têm um começo e têm um fim. Porque se a gente agregar valor de felicidade a esses elementos, a nossa felicidade vai estar justamente adquirindo essas mesmas características, de ter o quê? De ter um começo e ter um fim. Então, o que a educação espiritual proporciona? A educação espiritual proporciona felicidade interminável, felicidade sem fim. E aí Ramananda Rai fala, isso existe de maneira perfeita, excelsa, da sua forma mais sublime, no serviço espiritual. Porque é quando a gente desenvolve todas as características da alma espiritual para que ela não fique frustrada com esse mundo, ela desenvolva relacionamentos espirituais,
todas as suas emoções elas sejam espiritualizadas também, a razão que ela tem, a sua capacidade lógica, ela utilize isso de forma espiritual para compreender esse mundo, para entender como Deus está atuando nesse mundo também. Então ela não vai ficar frustrada, porque ela vai aprender a educar os seus sentidos, a sua mente, a sua inteligência, para poder agir no mundo de uma forma espiritual e também interagir com Deus na forma da sua atuação. Então esse é o caminho do Dharma, que em última análise adquire a sua excelência no serviço devocional, no serviço espiritual, onde todas as capacidades de uma pessoa, de um ser vivo, elas são utilizadas de uma forma transcendental, onde toda a realidade transcendental seja a meta, seja o valor absoluto para todas as suas atividades, né? Beleza. Que aí ele fala isso. E o ponto é que a educação espiritual ela acontece em 3 níveis, né? Primeiro, a gente sabe que a gente recebe conhecimento revelado, que é chamado de Shabda, né? A gente entra em contato com a revelação, com a escritura sagrada, com o Veda, né? Com o que os sábios falam, com o que o mestre espiritual te ensina com base nesses textos sagrados. E tudo isso é conhecimento revelado, é um conhecimento que é puro, que não foi produzido por um ser humano, por uma cultura específica, é uma informação sobre a eternidade, sobre a natureza da alma, da relação com Deus. Então é um conhecimento que ele é perene, que ele é eterno e que ele existe, ele sempre existiu. Ele não veio a existir. Ele se manifestou para a gente num determinado momento, mas ele é algo que não tem começo, nunca teve um início e nunca vai ter um fim. Porque está dizendo algo sobre a eternidade, sobre a realidade que é eterna, transcendental. Então, nesse ponto, o conhecimento que é espiritual, ele deve ser realmente recebido, deve ser ouvido, né, lido, porque não tem outro meio da gente adquirir esse conhecimento além dessa fonte de revelação, que são os textos sagrados, os sábios, o mestre espiritual. Porém, como nós possuímos a capacidade racional, a capacidade de compreensão lógica, né, filosófica, esse conhecimento deve ser entendido também por esse meio. E isso Krishna chama atenção para esse ponto na Bhagavad Gita, que é muito importante. Ele fala para Arjuna, Arjuna, a verdade transcendental, ela tem que ser aprendida de um mestre espiritual, que aprendeu esse conhecimento com seu guru, que tem acesso às escrituras reveladas, que tem associação com os sábios, que transmitem esse conhecimento revelado também. Então você tem que aprender esse conhecimento de uma pessoa, sim, que é um vidente da verdade. É uma pessoa que está em contato com a revelação. Mas o que você tem que fazer quando você se aproxima dessa pessoa? Você faz perguntas. E aí Krishna fala, você tem que usar a sua razão. Você tem que entender esse conhecimento de uma forma... Esse conhecimento tem que se tornar para você realmente muito compreensível, racional, lógico. Você realmente, se você tem essa capacidade, a capacidade de entender intelectualmente, você tem que usar isso também de forma espiritual. E você então vai entender com a sua razão qual é o sentido de todo esse conhecimento, qual é a lógica, né? Toda a filosofia por trás dessa informação que é transcendental, mas que também está disponível para a nossa razão, para os limites da nossa razão também. Tem como a gente entender a lógica dele dentro da nossa razão, a lógica dele nesse mundo também. Senão ele não estaria disponível a nível de informação, a nível de filosofia, né? E também de outra maneira, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar e sentir esse conhecimento na prática. Se você tem sentidos, você interage com o mundo, né? Você observa, você molda o mundo com as suas ações, com os seus sentidos. Você tem que usar os seus sentidos também para aplicar esse conhecimento, para viver ele na prática também. Então, com esse conjunto todo, aí você realmente cria uma estrutura onde todo o seu ser ele vai comprovar esse conhecimento que é revelado, aquilo que está além dos seus sentidos vai se tornar conhecível, né? E Krishna também fala isso na Gita, ele fala que é Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram, Idam Uttamam, Pratyaksha Vagamam Dharmyam, Susukam Kartum Avyayam. Ele fala que esse conhecimento transcendental, ele é o rei da educação, é o conhecimento mais secreto, mais sublime, e ele tem que ser, Ele é aprendido de forma muito alegre, Susukam Kartum Avyayam, e ele é percebido de forma prática. Ele fala pratyaksha, né? Através da prática, através dos seus sentidos, você coloca ele em prática, você vive esse conhecimento. Então, ele também é algo que se experimenta, não é algo simplesmente assim transcendental, no sentido de estar além da compreensão, ninguém pode entender, tem que aceitar só pela fé. Não é isso, né? O Ramananda Raya, quando ele fala do serviço devocional, ele está consciente de tudo isso também, né?
E inclusive para lá da Maharaja, que é um dos maiores devotos de Krishna, ele fala isso, né? Quando ele tá na escola, né, com os amiguinhos dele, aí o como é que é? O pai dele, né, pergunta para ele: "O que que você está aprendendo na escola, né? O que que é a educação, né, de fato que você está aprendendo?" Ele fala: "Olha, educação consiste em Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasyan, Sakya, Atmanivedana, né? Isso consiste em educação. Educação consiste em ouvir, em cantar, em lembrar a natureza transcendental de Krishna, oferecer orações, servi-lo, adorá-lo, etc. Né? Desenvolver sentimento de servidão, de amizade e se render completamente. Ele fala, nisso consiste a educação de um ser vivo. Fala para lá do Maharaj. Né? Aí beleza, aí Chaitanya Mahaprabhu fala, então, Ramanandarai, de todas as atividades gloriosas, qual é a mais gloriosa? Aí Ramanandarai fala, aquela pessoa que tem a fama de ser um devoto de Krishna, ele tem a maior glória de todas. Né? Então a gente vê o quê? A gente vê que a glória, em que se baseia a glória? A glória se baseia basicamente no bom karma, né? É isso que torna uma pessoa gloriosa nesse mundo. A pessoa se torna famosa, é uma pessoa bonita. E a gente vê que o karma, ele é descrito pela mãe de Arjuna, né? Isso aí a gente lembra, né? O Arjuna da Bhagavad Gita, a mãe dele é a Rainha Kunti, né? E o que a Rainha Kunti fala no Srimad Bhagavatam? Ela fala, Janmaishvarya Shruta Shribir Edamana Madapumam Naivai Harti Abhindatum Vai Tvama Kinchana Gochara. Ela fala, Janma Aishvarya Shruta Shribir. Bom nascimento, nascer em família, ter nascimento bom, família boa, né, com uma projeção social, de repente, assim, que vai te proporcionar facilidades. Jama Aishvarya, você ter opulência, você ter facilidade econômica, não precisar se preocupar com isso, você ter shruta, você ter facilidade de conhecer, de entender as coisas, ter uma capacidade assim de compreensão, uma inteligência assim razoável para você entender bem as coisas, ter uma capacidade de filosofar, raciocinar, e aí você se dá bem com isso no mundo, esse aspecto mais racional. E Shribi, você ter beleza física, né? Você ter saúde, você ter esse tipo de facilidade também. Ela fala, isso é o karma, isso é o bom karma, né? Nisso se resume o bom karma. Mas ela fala, né? As pessoas que tentam se aprimorar o seu bom karma, ficam preocupadas com isso na sua vida, elas não podem se aproximar de você, querido Vasudeva, né? Falando com Krishna. Elas não podem se aproximar de você, ó Govinda, de maneira sincera, porque elas estão preocupadas em tentar aprimorar esses elementos. Elas ainda têm apego, têm uma preocupação em como se desenvolver nessas áreas da vida ainda. Então elas ainda, parte da mente delas, da ocupação delas, mesmo de ocupações ditas assim espirituais, são levando em consideração quanto elas vão poder aprimorar o bom karma delas, para elas poderem desfrutar no mundo, ter uma condição de vida que seja favorável para a mente delas. E aí, nisso se constitui a glória, né? Só que esse tipo de glória, uma pessoa que obtém essas coisas, geralmente ela fica famosa, né? A pessoa, a gente vê hoje em dia, a pessoa é muito bonita, né? E aí ela sai na capa, assim, da vira uma modelo muito famosa, e aí ela faz um desfile, assim, ela é aplaudida, ela tira uma foto com o produto, ela é uma pessoa muito gloriosa, e a glória, o bom karma impressiona, todo mundo quer essas coisas, né? Então ela vê uma pessoa que possui essa qualidade que ela quer muito e se inspira essas pessoas, as pessoas viram fã delas, elas ficam influenciadas, né? Olha, o que eu preciso para ter isso que essa pessoa tem? Eu desejo obter essa coisa. Se a pessoa é tão bonita, ela vai e posa para uma foto usando tal marca. Aí a pessoa fala, beleza, associa, né? Não, para eu ser igual a essa pessoa, eu preciso ter essa coisa, né? E aí a gente sabe como é que funciona o mundo do marketing que explora essas coisas, né? O mundo da propaganda que tenta explorar a fama, explorar a glória dessas pessoas para tentar vender, né, esses produtos, para tentar incutir essas ideias na mente dos fregueses, né, dos consumidores, né, nas nossas mentes, né. Então a gente vê que a glória é baseada nisso, é baseada no bom karma. Só que o bom karma, o karma de uma maneira geral, a gente sabe que ele é material, que tudo que a gente faz no mundo, seja de egoísta ou de altruísta, se isso está baseado na identificação que a gente tem com essa pessoa material, com a convicção de que nós somos esse corpo, essa pessoa, isso é material. Então isso foi construído, e se isso foi construído, isso vai ter um momento que vai ser destruído. Então todo esse karma, tanto bom quanto ruim,
tanto o karma altruísta quanto o karma egoísta, eles vão ser, em algum momento, eles vão ser destruídos, eles vão chegar a um fim. Então toda fama, toda glória vai chegar a um fim. A gente vê assim que no final das contas tem grandes personalidades que são famosas, né? Foram gloriosos, né, para algumas pessoas. Tipo, Napoleão foi muito famoso, considerado glorioso porque dominou vários países, expandiu o império, Alexandre o Grande. A gente tem pessoas em áreas diferentes, tem o Pelé, que foi a maior glória do futebol, e por aí a gente vai, né? São pessoas que são empoderadas, né? Porque a gente se inspira, né, nas grandes feitos dessas pessoas. Só que elas são pessoas assim que são famosas, que a glória delas é grande, para pessoas que admiram os certos feitos delas. E elas são gloriosas assim para essas pessoas e dentro de um determinado contexto, porque tem pessoas, mesmo assim no momento histórico em que elas se tornaram muito importantes, que também não estavam nem aí para aquilo, não consideravam aquilo tão importante, apesar de ser algo impressionante, né, no nível material, mas não estava apegado àquele fator ali. Então a gente vê que a fama, a glória, ela dá muito status, confere muito status para as pessoas, assim, muita projeção, muita influência, né? E hoje se aproveita muito disso. Porém, o que Ramananda Rai está falando aqui é que uma pessoa que ela se torna devotada a Krishna, a Deus, ela é a pessoa que tem a maior glória de todas, e essa não é uma opinião dele. Porque quando a gente vê os Vedas, a gente vê que as pessoas que são as pessoas mais importantes do cosmos, as pessoas que têm as maiores responsabilidades dentro do universo, como os semideuses, como os grandes sábios espalhados pelo universo, a gente vê que essas pessoas, elas têm para elas como as pessoas de maior glória aqueles que conseguiram se render completamente de forma pura aos pés de lótus de Krishna, por exemplo. E a fama dessas pessoas, não é que a fama dessas pessoas fica restrita ao tempo histórico onde que elas estavam e naquele local geográfico. A fama dessas pessoas se espalha por todos os três mundos, né? A gente vê que, por exemplo, que a gente canta uma canção para o mestre espiritual, onde fala exatamente isso, né? A gente fala, olha, ó mestre, sua fama se espalha por todos os três mundos, né? E é exatamente isso. A fama de uma pessoa, a glória de uma pessoa que realmente levou a cabo, consegue levar a cabo a vontade de Krishna, essa pessoa, ela está justamente fazendo, colaborando, participando daquilo que realmente existe em comum, o mais comum possível, entre todos os seres no universo, em todos os três mundos e, na verdade, em todos os universos, né? Então ela se torna uma pessoa famosa em todos os três mundos porque pessoas dos três mundos almejam aquela posição, entendem que aquela posição é a posição mais importante, é aquilo de fato que deve ser buscado por uma pessoa. É realmente se colocar como um devoto. E ela não busca adquirir essa glória, isso que é o mais interessante. Ela não faz um esforço separado, né? Eu vou me tornar muito famoso, muito inteligente, muito poderoso, muito influente. Não. Ela simplesmente adota a postura de ser um servo e Krishna transfere toda a glória para o seu servo. Ele se torna a pessoa mais conhecida, né? Nos três mundos. Nos sistemas planetários inferiores, nos sistemas planetários intermediários, que é o nosso sistema planetário, e o sistema planetário superior, que é o sistema planetário dos semideuses, né? Então ele se torna famoso para todos os seres, né? Porque essa é a verdadeira glória, é a posição constitucional e natural de todo ser vivo, né? Isso é o que todos os seres buscam em comum, né? Independente das circunstâncias que eles estejam. Então Ramananda Rai fala, essa é a verdadeira glória, é isso que uma pessoa deve buscar de fato, e isso nunca vai ser perdido, isso não vai ser destruído pelo karma, porque a pessoa vai estar se colocando na sua posição constitucional, é aquilo que ela sempre foi, aquilo que ela nunca vai deixar de ser, né? Ela simplesmente readquiriu a sua condição eterna. Beleza, né? E aí Chaitanya Mahaprabhu pergunta, bom, dos muitos tipos de pessoas, né, que possuem grandes riquezas, quem é aquele que possui a maior riqueza? Aí Ramananda Rai fala, aquele que é o mais rico é aquele que possui amor por Radha Krishna, né? Então a gente vê que a riqueza, as pessoas buscam riqueza por quê? Porque a riqueza representa capacidade, né? O capital é aquilo que a pessoa tem para poder o quê? Para ela poder adquirir felicidade, adquirir prazer, adquirir proteção, né? Então a pessoa que ela é muito rica, ela consegue satisfazer seus desejos. Ela consegue realmente criar de alguma forma, né? Tem até aquela frase, né? É dinheiro, como é que é?
dinheiro não traz felicidade, né? Aí o pessoal brinca, não, ele manda trazer, né? Então, assim, a pessoa que tem dinheiro, que tem uma condição econômica realmente, assim, muito boa, realmente ela consegue desfrutar bastante, assim, materialmente falando. Ela consegue criar uma situação de vida onde ela se rodeia, assim, das maiores facilidades possíveis. E ela fica uma pessoa, assim, realmente com certo tipo de tranquilidade. Ela não tem certos tipos de ansiedades, né? São muitas facilidades para a vida dela. Você não precisa se preocupar com muitas coisas, porque ela consegue proteção, ela consegue adquirir os produtos das melhores qualidades, ela consegue viajar, conhecer praticamente qualquer coisa que ela quiser, que dependa de viagem, de dinheiro, essas coisas, né? Porém, a gente sabe que também o dinheiro, a pessoa que possui riqueza, o que acontece? Ela se torna muito visada e ela perde o anonimato. Então, o que a gente vê? A gente vê que nesse mundo, quando a gente adquire alguma coisa, assim, realmente, de certa forma, a gente tem que renunciar a outra. É por isso que a felicidade material, ela é chamada, assim, a condição material, ela é chamada de bhoga e tyaga, a existência material. Quando você vai ter bhoga, vai ter um desfrute, você precisa de tyaga, precisa de renunciar a alguma coisa. Então, para você ter riqueza, você precisa de renunciar ao seu anonimato também. Uma pessoa que é muito rica, assim, ela não é um anonimato total, mas assim, ela não tem uma liberdade, a liberdade dela é reduzida. A pessoa é muito rica, ela não vai sair andando na rua aí de qualquer maneira, né? Ela é uma pessoa assim que ela é vigiada, ela tem que sair com seguranças, ela tem que visitar lugares assim, de forma programada, para ela fazer as coisas de uma maneira mais natural, aí sim, ela tem que sair no anonimato. A gente vê isso com as pessoas que são as pessoas mais conhecidas, assim, grandes artistas, jogadores de futebol, essas grandes personalidades, assim, né, que influenciam as pessoas. Elas não elas para elas viverem uma vida tranquila, de fato, é assim como qualquer outra pessoa normal, né, entre aspas, né, ela precisa de ter anonimato também. Então é o anonimato que vai dar para ela a liberdade também para ela desfrutar do dinheiro dela. Ou seja, nesse mundo existe essa condição de bhoga e tyaga. Para você renunciar a alguma coisa, para você desfrutar de uma coisa, você tem que estar renunciando a outra. Para você desfrutar da sua liberdade com a sua riqueza, você tem que renunciar à sua aparência, assim, você tem que se tornar anônimo, né? Você não pode desfrutar de qualquer maneira, você tem que renunciar à sua liberdade, né? De fato. Então a riqueza é isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Porque foi tanta coisa assim que se eu anotar que eu me perco. Bom, toda riqueza, no final das contas, ela não vai conseguir manter a pessoa no seu estágio de felicidade. Por quê? Chegando no momento da morte, tudo vai se resumir a isso, no momento da morte. A pessoa não vai conseguir manter a riqueza dela. A riqueza não vai conseguir proteger a pessoa dos reais problemas da vida, que é nascimento, velhice, doença e morte. Qualquer dinheiro que ela tiver, ela não vai conseguir deter a velhice. Ela não vai conseguir deter a doença também, não tem como. E nem a morte, muito menos. Ela pode comprar qualquer tipo de aparato que ela quiser. Ela pode se submeter a qualquer tipo de situação para tentar, por exemplo, manter a sua beleza eterna, manter a sua saúde, mas vai chegar um momento que o corpo não vai dar mais conta, o corpo ele vai entrar num processo de decrepitude, ele vai deixar de existir. É a natureza da matéria, né? Então, de fato, a riqueza nesse mundo, ela se esvai. Por isso que tem tantas frases assim, né? Até a Bíblia, né? Ela fala muito sobre isso, né? Tem aquela frase famosa, né? Você tem que guardar o seu tesouro num local onde ele não vai ser corroído pelo tempo, né? Pelas traças, né? E pela ferrugem, né? Pelo tempo, né? Pela ação do tempo, né? E aí tem aquela outra passagem que fala: onde está o seu tesouro, né? É onde está seu coração. Então, nosso coração, nosso maior tesouro é o que o Ramananda Rai está exatamente falando aqui. Que a maior riqueza que uma pessoa tem é exatamente onde ela está guardada, justamente ela existe aonde o tempo não existe a sua influência, que é na eternidade. Qual é o maior tesouro? O maior tesouro é Radha e Krishna. É uma pessoa que possui amor por Radha e Krishna. É isso que confere toda e qualquer felicidade que uma pessoa poderia alcançar por meio da riqueza material. Quando ela desenvolve amor por Radha e Krishna, todo e qualquer desfrute, qualquer prazer se torna acessível para essa pessoa e de uma maneira assim que é eterna. Ela vai, se ela tem esse amor por Radha e Krishna, ela vai habitar num mundo que é o um mundo transcendental, o mundo de Goloka Vrindavana. Qual que é a descrição de Goloka Vrindavana, né? Já que ele está falando de riqueza? A gente pega a Brahma Samhita. O que a Brahma Samhita fala? A Brahma Samhita fala que Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha Laksha
Vriteshu, Laksha Vriteshu, Surabhi, Abhipalayantam, né? Fala assim, acho que é essa, o verso mais ou menos assim, tanto tempo que eu não recito ele. Falando, então, que fala que Chintamani, né? Que o mundo espiritual, ele é repleto, o chão, ele é repleto de quê? De joias, e essas joias não são qualquer joia, são Chintamani. A Chintamani é assim, é a chamada pedra de toque, né? Pedra filosofal, que tanto se falava assim, era tanto falada pelos alquimistas, né? Que era uma pedra mística. O mundo espiritual de Goloka Vrindavana é Chintamani, Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha. As árvores são Kalpa Vriksha. O que é uma Kalpa Vriksha? Kalpa Vriksha é uma árvore dos desejos, né? Então imagina o nível de riqueza de Goloka Vrindavana, né? Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha Laksha Vrteshu Surabhi Abhipalayanta, né? Que as vacas lá são as vacas surabis, que são as vacas transcendentais, as vaquinhas de Krishna. Essas vaquinhas surabis, elas são como assim, árvore, desculpa, e tem essas vaquinhas surabis, tem as camadenos, que são as vacas que satisfazem desejos, assim, que você consegue extrair dessas vacas, não é só um leitinho qualquer, você extrai certos tipos de produtos lácteos direto da vaca ali, ela fornece isso de uma forma completamente transcendental, onde assim, que são coisas que a gente não pode nem imaginar que existem, né? Qual é a formação, como que essas pedras preciosas são pedras completamente transcendentais, qual a beleza que elas exprimem, né? Como que a formação delas lá, a constituição delas lá, onde que elas se encontram lá, né? Onde que elas se encontram alojadas, né? Então a gente vê que todo mundo espiritual, ele é repleto de riqueza mesmo, de uma riqueza assim que pra gente é algo inconcebível, que nem nas maiores ficções a gente pode encontrar. Então assim, só para falar de riqueza, né, para falar que a gente está falando do amor de Radha Krishna sem falar da riqueza, desse tipo de riqueza também, se uma pessoa desenvolve amor por Radha Krishna, ela tem tudo isso no mundo espiritual e isso para ela, ela é indiferente a tudo isso, ela não faz nenhuma questão de ter esses elementos assim na vida dela, tem uma pedra preciosa ali, beleza. Então ela vai ver a pedra preciosa como algo que vai ser usado na adoração a Krishna e não para ela. Ela não quer explorar aquela pedra preciosa. Ela não quer adquirir aquela pedra preciosa para ela obter algo em troca com aquilo. Ela quer usar aquilo ali para satisfazer os sentidos de Krishna. Então, de repente, ela vai lá e faz um arranjo para Krishna, onde ela coloca uma pedra preciosa, vai lá e coloca no turbante de Krishna umas pedrinhas preciosas para enfeitar o turbante, faz uma pulseira, faz para Radharani, ou faz para os outros devotos, né? Então, tudo no mundo espiritual gira em torno em dar ao invés de receber. Ao invés de explorar, você quer servir, né? Então, o amor de Radha e Krishna, ela resume, ela contém tudo isso, né? A gente tem o estudo do Bhagavad Gita, da Bhagavad Gita que a gente faz, né, pelo projeto Lapidar do Maharaj Chandramukhi, que ontem a gente estava vendo o último verso do capítulo 8, né, que fala isso, né, que uma pessoa que se dedica a Bhakti, Krishna fala isso, um devoto, o meu devoto que se dedica ao serviço devocional, ele não se exime dos resultados de qualquer outra prática mística ou prática de karma yoga ou prática de caridade, de adoração ritual. Ele não se exime dos resultados de nada disso. Krishna fala. Então, um devoto, ele alcança tudo isso. Na realização espiritual dele, ele consegue tudo isso. Tudo isso está incluído lá, sem precisar de fazer um esforço separado para essas coisas. Elas vêm naturalmente. E aí Shri Chaitanya Mahaprabhu pergunta, né? De todos os tipos de angústia, qual é a angústia que é a pior, a mais dolorosa? Aí Ramanandarai fala, bom, além da separação do devoto de Krishna, eu não conheço nenhuma infelicidade, nenhuma angústia que seja insuportável. A única angústia insuportável é aquela que se sente quando você se separa de um devoto de Krishna. Então, assim, tem uma angústia, assim, tem duas formas de separação, né? Tipo assim, você pode estar separado de uma pessoa consciente de Krishna, consciente de Deus, uma pessoa realmente transcendental, iluminada nesse sentido, que tem amor puro por Deus, por não conhecê-la. Você nunca teve acesso a ela. Então, o que você vive? Você vive num estado de completa ignorância em relação às relações puras de amor entre Radha e Krishna. E para uma alma espiritual que não tem acesso a essas coisas, ela basicamente ela vai ter que viver mastigando o mastigado, a menos que ela tenha algum outro tipo de realização espiritual, que siga sinceramente algum tipo de caminho espiritual. Mas se falando de uma pessoa assim, que não tem uma tendência espiritualista, é uma pessoa que, como disse Prahlada Maharaj, ele fala, bom, uma pessoa que vive neste mundo como um materialista, que não busca transcendência,
ela vive o quê? Ela vive mastigando o mastigado, porque vida após vida, ela tentou conseguir todo tipo de felicidade por todos os meios possíveis, todos os arranjos possíveis, foi todo tipo de karma, ela viveu em todas as espécies de vida possíveis até chegar na forma humana, e ela está tentando adquirir felicidade, conseguir segurança nesse mundo por meio das suas capacidades, dos seus dons, dos seus sentidos, da sua mente, da sua inteligência, mas nada disso consegue dar felicidade real para essa pessoa. E vida após vida, ela fica acumulando karma e projetando o próximo nascimento. E quando ela nasce numa posição diferente, numa vida passada ela era um médico, agora ela é um professor, na outra vai ser um comerciante, na outra vai ser não sei o quê. E por meio dessas situações de vida dela que ela fica criando, ela fica justamente tentando fazer tudo o que ela fez na vida passada. Ou seja, ela fica tentando controlar a existência dela por meio das suas capacidades, dependendo das suas capacidades, para tentar produzir uma felicidade ideal, que não é possível. E por isso Prahlada Maharaj fala, bom, então essa pessoa vive mastigando o mastigado, ela já experimentou tudo isso e ela esquece de tudo isso quando ela adquire um novo corpo e tenta conseguir tudo de novo. E aí uma pessoa, nesse estado, ela vive um tipo de aflição, assim, um fogo que queima dentro dela, que é o fogo da cobiça, o fogo do desejo, que fica queimando dentro dela, deixa ela insatisfeita, ela não consegue apagar esse fogo da insatisfação, do desejo dentro dela, né? E a única forma dela conseguir isso realmente vai ser quando ela se alinhar com os propósitos espirituais, com o propósito da existência, né? Que é desenvolver amor por Deus. E ela faz isso principalmente quando ela se encontra com um devoto, né? Quando ela se encontra com uma pessoa realmente dedicada ao amor, ao serviço abnegado a Deus e à sua criação. Ela entende tudo como parte de Deus, inclusive os outros seres vivos. Então, uma pessoa que tem esse tipo de atitude, quando essa pessoa que não tem conhecimento espiritual se aproxima dela, aí beleza, ela se torna uma pessoa assim, onde ela entende que não existe, quando ela chega pelo menos num grau assim, de compreensão mais madura, ela entende, não existe possibilidade de ter acesso a esse tipo de revelação de conhecimento espiritual, a não ser por meio dos devotos de Krishna, por meio dos seus devotos, dos seus servos, porque são eles que estão fazendo o trabalho de expor Krishna ao mundo, porque Krishna não fica aqui se expondo, ele não fica aqui, ele não está aqui agora na frente de cada um falando me ame pessoalmente. Ele está dando livre-arbítrio, a liberdade para cada um fazer o que quiser. E se quem quiser buscar ele, existem os seus devotos, são seus representantes. Então, da mesma forma, a gente vê que no mundo espiritual, a gente viu no diálogo, né, no sábado passado, por exemplo, né, Ramananda Rai falando, olha, não tem possibilidade, não existe os passatempos de Krishna sem os devotos de Krishna. Tanto que ele falou de Radharani com as golpes, né, os encontros de Radha e Krishna acontecem por causa das golpes. Se não tem as golpes para fazer os passatempos, para cumprir toda uma série de fazer com que tudo aconteça, cumprir toda a logística, esses passatempos não vão acontecer. Eles acontecem por causa dos devotos. É os devotos que querem dar esse prazer para Radha e Krishna. E da mesma forma, o próprio Radharani fala, olha, o maior prazer que eu tenho é em dar prazer para as minhas amigas, para as golpes, né, para as manjares, para as sakis, minhas amiguinhas. E eu tento que ela tenta fazer os arranjos para elas poderem se encontrar com Krishna pessoalmente, enquanto elas ficam tentando fazer um arranjo para Radharani se encontrar com Krishna pessoalmente. Então existe uma competição assim de amor espiritual, uma tentando servir ao outro, dar prazer ao outro, dar prazer a Krishna e dar prazer aos seus amigos espirituais também, né? Então não tem como a gente assim, em última análise, encontrar, servir a Krishna, estar no mundo espiritual sem a ajuda dos devotos. Sem eles, não existe os passatempos, não existe as relações espirituais. Tudo depende dos devotos. Até mesmo os passatempos de Radha e Krishna, eles dependem dos devotos para acontecer. Então, quando uma pessoa chegou nesse grau de compreensão, assim, de fato, não só uma compreensão intelectual, assim, mas ela realizou isso, e elas têm que se ver longe dessa pessoa, que é a pessoa que tem ali, que abre as comportas, né, do amor espiritual. Ela se vê livre dessa possibilidade. Então, para ela, acabou o mundo. Para ela, não existe mais nada, né? Para ela, assim, ela vê como a possibilidade dela de despertar, de servir a Krishna pessoalmente, acabou, porque ela depende dos devotos para servir a Krishna, para realmente satisfazer os desejos de Krishna. Depende desses devotos. Ele não vai servir diretamente a Krishna. Ele entende que ele depende dos devotos para fazer essa ponte. Ele serve a Krishna por meio dos seus devotos. É igual a gente viu no mundo espiritual, tem uma pessoa que tem uma relação de amor íntimo por Krishna, em Madhurya Rasa,
se torna uma golpe, por exemplo, que vai ajudar as golpes mais íntimas que servem Krishna diretamente. Então, uma pessoa entendeu esse ponto, ela vê que a maior perca para ela é quando ela se vê longe dessa possibilidade, porque o devoto, o que existe no coração do devoto? No coração do devoto existe Bhakti. E a única maneira da gente servir a Krishna, servir a Deus, é com Bhakti, é com devoção pura. E Bhakti, ela se faz presente no nosso coração de forma independente. Nada pode provocar Bhakti. Nenhuma meditação, nenhum esforço pessoal, nada que seja assim de mérito nosso, que dependa do nosso esforço, das nossas capacidades, a gente não pode controlar a realidade espiritual com isso. É a realidade espiritual, na sua forma da devoção, que possui independência, por ser uma energia de Krishna e ser dotada dessa mesma qualidade de independência, é ela que habita nosso coração quando a gente serve com pureza um devoto e ela se sente, ela vê a nossa sinceridade e ela decide ir para o nosso coração por meio do coração de um devoto. Então, Bhakti existe no coração dos devotos, os devotos puros. Junto com Bhakti existe Samviti e existe Ladini. Ladini é energia de prazer, Samviti é energia de conhecimento. E isso é transmitido para o coração de uma pessoa que serve sinceramente esses devotos. E essa energia ela pode receber isso desse devoto mais puro, né? Como era Srila Prabhupada, por exemplo. E se a gente serve sinceramente, a gente recebe essas potências, que é a potência de Samviti, que é para compreender Krishna, compreender o serviço devocional, e de Ladini, que é a capacidade de a gente dar prazer a Krishna. E tudo isso pode vir com Bhakti, que é a capacidade da gente realmente despertar a nossa devoção, a nossa identidade espiritual, despertar apego, devoção a Krishna, genuína, né? Então, um devoto que fica impedido de ter acesso a isso, para ele a vida basicamente não tem sentido, né? Não existe porquê existir se ele não tem acesso a isso, porque toda a existência dele vai se resumir a isso. A gente vê isso assim em situações onde são devotos assim, que realmente chegaram num grau de devoção absurdo, assim, supremo, chegaram em prema, estão em bhava e prema, onde a vida deles se vê esvaída quando eles se veem longe da possibilidade de servir a Krishna. E para isso eles dependem dos seus devotos, né? Beleza. E aí Chaitanya Mahaprabhu pergunta então, bom, dentre todas as pessoas liberadas, quem deve ser aceito como o maior? Aquele que realmente é liberado mesmo. Aí Ramananda Rai fala, aquele que ama Krishna alcançou a liberação mais elevada. Aí a gente sabe que existem 5 tipos de liberação que os Vedas falam, né? Liberação mesmo, libertação mesmo, moksha, né? E fala, Swarupya, Salokya, Sarsti, Samipya e Sayudhya. Swarupya é uma pessoa que adquire a liberação de ir para um planeta espiritual onde Krishna habita na sua forma de Narayana, de Vishnu, né? Narayana, nos planetas Vaikunta. E ela, por despertar uma relação de devoção com Vishnu, pode se liberar nesse estágio de relacionamento, que geralmente em Dasya Rasa, que é servidão, você entende Deus, né, Vishnu, como adora ele por meio de Aishvarya, por meio do humor de opulência. Então, Vishnu é o Deus, ele é grande, ele é o controlador. Então, existe um respeito muito grande, né? Existe toda essa atmosfera de reverência e respeito. Então você adora ele nesse humor, pode ir para um planeta Vaikunta, onde ele habita, e você adquire as mesmas qualidades dele, as mesmas feições corpóreas. É como a gente vê que existe no passatempo, onde os 4 Kumaras se encontram com Jaya e Vijaya, que são os devotos de Vishnu, de Narayana, que estavam guardando os portões da cidade de um dos planetas Vaikunta, onde estava Narayana. E qual é a forma de Jaya e Vijaya? São formas parecidas com Narayana. Eles são azuis, assim, muito bonitos. Parecem o próprio Narayana, tem 4 braços também. Então é uma forma muito mística, uma forma espiritual também, que as pessoas adquirem quando vão adquirir a liberação de habitar no planeta de Vaikunta, onde existe a forma de Narayana. Então esse é um tipo de liberação, que é Swarupya. Salokya é habitar no mesmo planeta onde Krishna está vivendo, onde Narayana está vivendo. Sarsti é adquirir as mesmas opulências. Sarsti, as mesmas opulências. Você ter opulências igual a Krishna, igual a Vishnu. Samipya eu não lembro. Deu branco aqui. E Sayudhya é a libertação no Brahman impessoal, que é a pessoa tentar se fundir no Brahman impessoal, né? Existe a libertação dos impersonalistas, que eles acham que vão se fundir
no impessoal, que eles chamam, que é o supremo para eles, é impessoal, é o Brahman, que é a luz, que é a existência, é o eterno, é o aspecto impessoal de Krishna. Eles acham que vão se libertar e se fundir, perder a sua individualidade, se tornar o todo, que não possui diferenciação, não possui individualidade. Eles se tornam parte do todo e perdem a sua existência individual. E isso não ocorre. A gente sabe que os Vedas falam que isso não ocorre, a alma nunca perde sua individualidade. Depois de um tempo, eles têm que voltar a nascer no mundo material, né? Beleza. Mas o ponto é que nenhum desses tipos de libertação interessam para o devoto, né? Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu fala que Prema Pumartha Maham, de todas as metas da vida, e que é Dharma, Karma, Kama, é Dharma, Artha, Kama e Moksha. E Moksha é a liberação. Essas são as 4 metas, né, de uma sociedade organizada humana, que tenta estabelecer esses princípios essenciais da vida, de uma vida organizada socialmente, e que chega até o ponto de moksha, a libertação. A pessoa vai querer se libertar num determinado momento. Ela vai entender a natureza da existência e entender como funciona a natureza material, entender que existe a transcendência, e vai querer se libertar daqui. E aí Chaitanya fala, não, é Prema Pumartha Maham. O negócio é que existe uma outra meta, que é a grande meta, que é o grande Artha, que é a 5ª meta da vida, que é a meta suprema, que ele fala que é Prema. O amor puro por Krishna, esse é o Prema Pumartha. Essa é a grande, é a mais excelsa de todas as metas da vida. Você desenvolver amor por Deus, porque é até além da liberação. A isso quem vai explicar é Rupa Goswami. O que Rupa Goswami fala? Ele fala que Bhakti, de fato, né, Bhakti pura, devoção pura por Krishna, ela começa no estágio liberado, começa no estágio de moksha. E que Bhakti, qual é uma das 6 características de Bhakti, da devoção mesmo por Krishna? É que ela possui a qualidade moksha laghuta kriti, que ela torna a liberação insignificante. Uma pessoa, ela não tem interesse em se libertar desse mundo, porque não faz diferença para ela aonde ela esteja servindo a Krishna, porque ela está fazendo exatamente aquilo que ela vai fazer no mundo espiritual. Então não interessa onde ela está fazendo isso. Se ela está fazendo isso em Goloka Vrindavana, se ela está fazendo isso no planeta Terra, ela vai estar fazendo a mesma coisa. Não vai deixar de fazer isso, né? Se ela já alcançou o estágio dela de devoção pura. Então a libertação para ela não interessa, não está interessada em adquirir nada. Está interessada em quê? Realmente na relação, que ela tem apego ali, ela tem afeição por Krishna, ela simplesmente quer viver aquilo ali, não importa onde que ela vai viver aquilo ali. Aquilo ali é a posição constitucional da alma espiritual, e ela vai exercer isso em qualquer lugar. Não existe nenhum tipo de impedimento material para ela viver isso, né? Então é isso, assim, né? Senão a gente não vai conseguir cumprir o horário aqui. Então, dentre todas as pessoas liberadas, aquele que ama Krishna alcançou a liberação mais elevada, de fato. É o estágio mais raro, o estágio último de liberação. A pessoa realmente habitar no planeta, assim, não habitar o planeta, mas adquirir esse amor puro por Krishna que transcende qualquer coisa. Ela pode expressar isso em qualquer circunstância, ela não depende de nada. Ela não está nem ligando para a liberação, para a chatice desse mundo material aqui. Ela está interessada justamente numa relação de amor. Então nada isso impede ela de exercer essa natureza espiritual. E aí Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou, bom, entre as muitas canções, qual canção deve ser considerada verdadeiro Dharma da entidade viva? Aramandarana já falou. A música que descreve os casos amorosos de Sri Radha e Krishna é o verdadeiro Dharma. Ela é superior a todas as outras canções. Então, assim, existe muitos mantras, né, muitas canções espirituais que a gente vê em várias tradições espirituais, mesmo nos Vedas, mesmo até no Vaishnavismo, que descrevem assim, elementos diferentes assim, da busca espiritual, com nuances assim, muito diferenciados. E eles sim, sempre vão estar transmitindo a consciência do Dharma em algum nível. Vão estar elevando a consciência do ser vivo, né, através dessas músicas, né, através desses mantras. Porém, o que o Ramananda Rai falou, que o que Chaitanya perguntou não, mas dentre todas essas canções, que inclui até mantras também que são cantados com melodias, como a gente faz muito, né? Qual que é o verdadeiro Dharma, aquela canção que expressa o verdadeiro Dharma? Vai ser aquela que vai descrever realmente esses passatempos de Radha e Krishna, porque se a gente entende que o Dharma ele encontra a sua expressão última, que é chamada de Sanatana Dharma, que é o Dharma, que é o quê? Que é a natureza da alma espiritual. Isso é comum, é aquele Dharma, é a natureza que é comum a todos os seres vivos, que é justamente estar numa relação de amor com Krishna, dando prazer a ele. Beleza.
Isso é Sanatana Dharma. Então, esse Sanatana Dharma, ele alcança a sua perfeição quando você dá o máximo de prazer para Krishna. E como que você dá o máximo de prazer para Krishna? É quando Radharani, não a gente, né? Onde Krishna encontra o seu prazer máximo. A gente viu no sábado passado. É quando Krishna e Radharani se encontram e eles podem ter a sua relação de amor íntima, assim. Isso Chaitanya e Ramanandarai falaram, não tem nada além disso. Ramanandarai ficou inclusive espantado. Ele falou, mas como que você está me perguntando isso? Eu nunca vi ninguém falar disso. Eu não sabia que alguém sabia disso que eu sei. Eu não sabia que alguém sabia isso. Eu achei que, tipo assim, né? A ideia acho que é mais ou menos isso, né? Eu achei que só eu que sabia disso. Como que outra pessoa sabe disso? Então, os dois ficaram espantados, né? Assim, chegaram a um grau de êxtase, assim, profundo, choraram, etc. No final das contas, entraram em êxtase, num bhava, assim, que é promovido por prema, por amor espiritual puro, pelo conhecimento íntimo da relação de Radha e Krishna. Então é isso, né? A Radha é aquela que consegue dar maior prazer para Krishna, porque é aquela que consegue observar melhor as qualidades de Krishna. E isso, aí por isso ela consegue compreender da melhor forma possível Krishna, Krishna na sua doçura mais profunda. E isso faz com que ela possa servir Krishna das maneiras mais profundas. Isso vai dar o maior prazer para Krishna e vai deixá-la da mesma maneira muito satisfeita. E aí existe um intercâmbio que é sempre crescente, né? De um provocar a melhora, né? A perfeição que é sem fim no outro. E então, se a essência do Dharma é tentar fazer com que Krishna obtenha o maior prazer possível, e ele vai encontrar o maior prazer então com o Radha. Então, quando a gente entende que promover o encontro de Radha e Krishna é a essência última do Dharma, né, do Sanatana Dharma, então beleza, aquela canção que vai descrever as relações amorosas de Radha e Krishna, elas vão ser a essência de todo o Dharma, vão ser as melhores canções, aquelas que vão realmente satisfazer a alma espiritual, os sentidos espirituais na sua perfeição, assim, na perfeição da perfeição, né? Então, assim, sendo sucinto, é isso, né? Então é isso, né? A última pergunta foi que Chaitanya fez para Ramanandaroy aqui, então, foi qual é, né, dentre todas as canções, qual é aquela canção, aquela música, né, que é considerado o próprio Dharma, da entidade viva, né? Ou seja, qual é o Sanatana Dharma, né? A gente falou então que Sanatana Dharma é o Dharma da alma, né? Isso é comum a todas as almas, todos os seres vivos, né? Isso não muda. O Dharma muda, a gente sabe que o Dharma muda, né, de pessoa para pessoa. Cada um tem as suas tendências, suas qualidades, né, suas capacidades. E isso em muito define a forma como ele vai agir na sociedade, como que ele vai ser um vetor ali social, um elemento na sociedade que vai contribuir de forma específica, né, dentro do Varnashrama Dharma, né? E então isso muda de pessoa para pessoa, mas agora o Sanatana Dharma, isso aí todo ser vivo tem o mesmo. Todo mundo é uma alma espiritual, toda alma espiritual é transcendental, tem a mesma natureza transcendental, e, e isso é comum a todas as almas espirituais, todos os seres vivos, né? Então é isso. Então, Ramanandara falou, beleza, as canções espirituais, as músicas que descrevem os casos amorosos de Shirada e Krishna é superior a todas as canções. Então, o que são essas canções, né? Só para terminar aqui essas canções, existem muitas canções que a gente vê que são compostas por grandes sábios, santos, que têm consciência, que inclusive estão no humor de Madhurya Rasa e têm acesso a isso, por exemplo, no seu corpo espiritual, que é chamado de Siddha Deha, e eles compõem canções espirituais a partir das visões que ele tem, por exemplo, desses passatempos. Eles compõem, então, canções que descrevem vividamente as relações de amor de Radha e Krishna, né? E um ponto muito importante, e aí os nossos acharyas, tem alguns acharyas que têm esse humor, né, mais de Madhurya Rasa, que é esse humor de amante, né, com Radha e Krishna, que são uma golpe no mundo espiritual, e que são capazes de descrever isso de forma fidedigna, porque essa é a natureza espiritual deles, a relação que eles têm com Krishna no mundo espiritual. Um adendo que os acharyas fazem nos seus comentários, por exemplo, esse verso aqui, é que uma pessoa que não tem maturidade espiritual desenvolvida, elas não devem se prestar a ficar contemplando de maneira muito enfática essas canções espirituais
que descrevem de maneira muito íntima esses passatempos, porque elas não vão ter condição de maturidade espiritual para poder entender certos elementos desses relacionamentos e vão acabar interpretando isso de maneira mundana. Então eles aconselham, é melhor, né, que não se as pessoas assim que não têm essa maturidade, essa realização espiritual mesmo, elas se detenham e se preocupem com outros fatores, não ficar tentando apreciar essas canções, né, essas partes de certos textos que revelam esses aspectos mais íntimos, porque pode confundir, pode gerar interpretações mundanas a aspectos que são completamente puros e transcendentais, né? Por conta da nossa experiência, né, no mundo, com a luxúria, com a cobiça, com o apego, né? E a gente acabar interpretando por essa via e acabar maculando algo que é completamente puro, né? Distorcendo, dando interpretações completamente equivocadas, né? E isso vai ser ruim pra gente. Isso vai atrapalhar o nosso progresso espiritual, porque é um tipo de ofensa que a gente dá. A gente ficar a gente ficar colocando, né, uma visão material em algo que é espiritual, e ficar reduzindo aquilo que é puro a uma compreensão que é muito tocada assim pela nossa forma de sentir o mundo, de entender relacionamentos íntimos, né? Então os acharyas, eles aconselham isso. Inclusive o Ramananda Rai fala isso no próprio Chaitanya Charitamrita. Quando ele está falando isso, ele fala, né? Mas isso é um tópico muito avançado. Então a gente viu quando ele estava falando as últimas coisas para Krishna, ele falou, bom, uma pessoa que não está em Madhurya Rasa, né? Ele não falou nem de uma pessoa que é consciente de Krishna. Ele falou que quem não está em Madhurya Rasa não tem capacidade de entender de forma adequada esses passatempos íntimos gerados em Krishna. Ele simplesmente fala isso. Uma pessoa que tem um humor de amizade com Krishna, por exemplo, em Sakyarasa, que é a perfeição absurda da alma espiritual, né, que está liberada, tem uma relação íntima com Krishna no modo espiritual, ela não é capaz de entender a relação de Madhurya. Então, imagina nós, que estamos aqui com o corpo material, temos sentimentos espirituais, desejos, sentimentos materiais ainda, muitos desejos materiais, como que a gente vai entender isso, né? Então, por isso que os acharyas falam, não, primeiro é Vaidhi Bhakti, que é a gente praticar regras e regulações, é disciplina, é sadhana, né? É o nosso sadhana, que é você medita todos os dias, você vai lá ter princípios, ter sua ética espiritual, princípios espirituais e o seu sadhana espiritual, sua disciplina espiritual diária. Você vai cantar seu Mahamantra, você vai meditar no japa, você vai oferecer seu alimento para Krishna, você vai oferecer orações, você vai ler, você vai estudar, você vai se associar com as pessoas, né, que estão nessa caminhada, tentar servir de alguma forma, ajudar, contribuir, que esse lado que é mais intuitivo, não, que é mais espontâneo, aí os acharyas falam, isso surge com o tempo. O próprio Vishwanatha Chakravarti, ele fala no Madhurya Kadambini, que não está aqui, ele fala no Madhurya Kadambini que esse estágio de Raganuga, de você ter um amor espontâneo por Krishna, até você entrar nas raças, que é algo muito avançado, ele fala isso surge espontaneamente. Isso vem com o tempo, você aprende isso pode aprender até com seu mestre espiritual, ou com uma pessoa que esteja nesse estado e você se abrigue nela, né? Você consulte outras pessoas experientes para saber se você pode tomar instruções dessa pessoa que está no estágio muito avançado também. E você obtém instruções dela, mas para isso você já tem uma maturidade construída espiritual, senão pode ser perigoso, assim, nesse sentido de gerar impressões muito equívocas. E aí Chaitanya pergunta, né, de todas as atividades auspiciosas e benéficas, né, qual é a melhor para a entidade viva, né? Existem muitas atividades auspiciosas, a gente sabe, né? Principalmente falando dos Vedas, né? É uma mina de atividades auspiciosas. Aí Ramananda Rai fala, bom, a real atividade auspiciosa é a associação com os devotos de Krishna. Muito bem. Então a gente vê assim, né, que existem muitas atividades auspiciosas descritas nos Vedas, assim, é um negócio assim absurdo a quantidade que tem assim de rituais, de samskaras, né? De rituais sagrados que você faz, de cerimônias sagradas que você faz para gerar auspiciosidade, né? Para você vai fazer, vai começar, por exemplo, assim, vamos fazer um festival, né? Espiritual mesmo, assim, vamos chamar muita gente. Aí vamos fazer uma cerimônia para gerar auspiciosidade. Vamos construir um templo, vamos iniciar uma comunidade. Então vamos fazer
um festival, uma cerimônia sagrada, para gerar toda a auspiciosidade, uma cerimônia com um ritual de fogo, tudo com cerimônia de fogo, com Agnihotra, para tentar gerar toda a auspiciosidade possível, para invocar toda essa auspiciosidade. Vão fazer assim uma cerimônia de cantar mantras, né? Vão fazer um kirtan assim de longa duração, chamar as pessoas para ficarem cantando assim 6 horas, 12 horas, 24 horas, e para gerar toda uma atmosfera auspiciosa, né? Então existe assim uma série de rituais sagrados que a gente faz de adoração. Existem atividades assim, até de expiação, né, para a pessoa se ver livre de certos resultados de atividades ímpias que não foram tão legais na vida dela, se ver livre dessas atividades, assim, desse mau karma que a gente fala, né? Mas, assim, no final das contas, a gente vê que elas possuem limites, todas essas atividades, assim, não todas, né? No caso do Cantar do Mahamantra, não. Mas no caso, assim, da gente fazer atividades para conseguir certos tipos de bens, né? Igual as pessoas fazem. Vou começar um negócio, eu vou fazer um ritual para invocar auspiciosidade para esse negócio. Então eu vou lá convidar pessoas, assim, sacerdotes, brahmanas, para fazer um ritual sagrado. E, geralmente o pessoal adora Ganesha, assim, para tirar os obstáculos. E tirando os obstáculos vem a auspiciosidade, né? Aquilo que realmente é favorável. E aí, por meio disso, eles tentam invocar uma atmosfera que seja, assim, digamos, perfeita, que seja a mais favorável possível para eles alcançarem, conseguirem a meta dos desejos. Então, basicamente, nisso vai constituir a invocação de auspiciosidade. Porém, a gente vê que isso possui muitos limites, a gente tentar invocar, conseguir a auspiciosidade por meio dessas ferramentas. Essas ferramentas, às vezes, possuem limites e não estão acessíveis a todas as pessoas, né? São ferramentas, às vezes, que vão depender de um conhecimento prévio, de certas capacidades, de certa instrução, enfim, de ter acesso a certos tipos de informação privilegiados, de ter acesso a certos tipos de bens também, ferramentas para poder promover esse tipo de ritual auspicioso, dependendo do que você for fazer. E também vão ser coisas que geralmente vão estar restritas à satisfação de desejos a algumas pessoas. Por isso que muitas vezes esse tipo de bem é chamado de preya dentro do Vedanta, dentro dos Vedas, né? Preya é um bem que você almeja, mas que não é um bem último, é um bem que você tenta conseguir, mas que vai tentar satisfazer algum interesse que você tem ainda nesse mundo. Mas existe o que é chamado de Shreya, né? Tanto que tem aquela expressão Shreya Uttama, né? Que Rupa Goswami fala, né? Shreya Uttama. Que é o bem, qual é o bem último, né? Para todo ser vivo, qual é o bem maior, Shreya Uttama, aquele bem supremo. O bem supremo, até o Srimad Bhagavatam fala isso, né? No segundo verso do Srimad Bhagavatam, né? Fala isso, Dharma Prodita Kaitavotra Paramo Nirmat Saranam Satam. Fala que realmente aquilo que o Srimad Bhagavatam, por exemplo, ele é o texto, assim, que é o texto dos Vedas, que é o mais puro, né? Ele é imaculado, porque ele está lidando diretamente só com Bhakti. Ele não está falando de karma para gerar auspiciosidades, de preyas. Ele não está falando de jnana para tentar alcançar a libertação desse mundo, se livrar do incômodo desse mundo. Ele não está falando de yoga mística para tentar conseguir uma posição assim de autocontrole, de desenvolver certas capacidades assim sobrenaturais, alcançar algum planeta místico assim dos grandes sábios, por exemplo. Ele está falando nada disso, não tem nenhum interesse no Bhagavad em promover o ser humano a um status onde ele vai conseguir satisfazer alguma meta pessoal, que é material ainda, né? Mas sim, ele visa promover o quê? A devoção a Deus, levar a pessoa, apresentar a pessoa de Deus, as qualidades, características, as histórias sobre Deus, para a pessoa se tornar atraída por ele. Então, esse é todo o assunto do Bhagavatam, diluído ali em muitas histórias. Então, ali apresentado em muitas histórias. Então, por isso que ele é considerado o texto dos Vedas que é imaculado, porque não tem nada que vá levar a pessoa a desenvolver um interesse pessoal em adquirir alguma capacidade, alguma posição nesse mundo, senão que vai despertar na pessoa, em cada história, o interesse em ter uma disposição amorosa, abnegada, de serviço a Deus, de atração pelas qualidades. Cada vez mais ela vai conhecendo as qualidades, características, né, os aspectos de Deus, e aquilo vai impressionando, vai cativando a pessoa, e ela quer cada vez mais saber, saborear aquelas histórias, saber sobre a natureza de Deus, que é impressionante, é incrível, é bela, né? Ela fica querendo cada vez mais esse elemento que satisfaz o coração dela. E isso é verdadeiro Shreya. Shreya é aquele tipo de bem, que é um bem que você consegue
e que nunca vai ser perdido e que é disponível e acessível para todas as pessoas. Então, por isso que o Bhagavata, né, traz aquele conhecimento, que é o conhecimento sobre o serviço devocional, e ele é o bem último para todas as entidades vivas, né? Os sábios, inclusive, falam isso na Naimisharanya, né, no começo do Srimad Bhagavatam. Pedem para Sutta Goswami falar qual é o bem último para todas as entidades vivas. Por favor, descreva para a gente qual é o bem último que é acessível e disponível para todos os seres vivos, para todos os seres humanos, sem distinção. Então é o tipo de bem que você pode obter, que ele não vai ter prazo de validade, que não depende de circunstâncias materiais, não depende de fatores materiais, de algum tipo de especialização material, de capacidades materiais, depende da devoção, depende de Krishna, você e sua relação de amor, de sinceridade com Krishna, e você pode dar isso para qualquer pessoa, independente da pessoa, da posição que ela se encontre, da natureza dela, você pode dar isso para qualquer pessoa, isso vai ser disponível para qualquer pessoa, não existem pré-requisitos, assim, impedimentos materiais, a não ser que a pessoa não queira, né? O requisito é ela querer, ela ter o desejo. Então, esse é o verdadeiro bem. É um bem que pode ser para todo mundo. Ele não faz discriminação, não faz distinção de nenhum tipo. Ele não se limita a um tipo de pessoa específica, a um tipo de atividade específica. É aquele bem que é comum a todos os seres vivos, então ele pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Ele é completamente transcendental a qualquer circunstância. E como que você consegue isso? Aí a resposta de Ramananda Raya dentre todas as atividades auspiciosas e benéficas, a maior é a associação com os devotos de Krishna. Por quê? Porque é através dessas pessoas que a gente tem acesso a esse bem. Né? São eles que estão ali disponíveis, dando isso para as pessoas, mostrando, ó, está aqui, né? Tipo, você quer? Estou aqui falando, ó, vem aqui e ouve. Você está interessado? É só você ouvir, né? Não precisa de nada mais. Se você ficou atraído por isso, então beleza, então vamos lá, vamos junto, vamos praticar, vamos entender melhor. Então eles estão disponíveis para dar isso para as pessoas. Você vê, a gente vê o esforço, por exemplo, de Prabhupada, o nosso mestre espiritual. O que Prabhupada fez? A gente vê que muito se fala assim, de meditação, de transcendência, de autorrealização. A gente vê que o aspecto assim mais marcante de Prabhupada, assim, não tem nem como a pessoa falar diferente disso, é o que? É que Prabhupada estava a todo momento fazendo o quê? Ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. A gente não vê Prabhupada como aquela figura que ficava meditando. Ele fazia a meditação dele de manhã, ele acordava cedo, de madrugada, 2 horas da manhã, para começar a traduzir textos e escrever comentários dessas traduções. Ficava ali 3, 4 horas da madrugada fazendo isso. De manhã, aí quando o dia começava a amanhecer, no Brahma Muhurta, o que ele ia fazer? Cantava japa, ele ia meditar, ele ia fazer meditação dele, ter a sua relação pessoal com Krishna, baseada no nome de Krishna, se abrigar no nome de Krishna, que é a coisa mais sublime que a gente tem na era de Kali, sempre, né? Mas na era de Kali é mais evidente isso. Ele se abrigava nisso, e depois passava esse período da meditação, que ele meditava ali por 1 hora, 2 horas no nome de Krishna, no Japamala. Ele ia fazer o quê? Ele ia dar aula no templo, né, para os seus discípulos, para os devotos, para aquelas pessoas que queriam conhecer. Ele ia ensinar as pessoas a consciência de Krishna. E depois que ele ensinava, o que ele ia fazer? Ele voltava a trabalhar e ficava o dia inteiro trabalhando, ficava transcrevendo, ele ficava comentando, ele ficava traduzindo, ele fazia todo tipo de atividade que as pessoas, digamos assim, né, comuns, que não estão envolvidos com o processo de Bhakti, fazem no seu dia a dia, assim, normais, mas ele fazia tudo isso consciente de Krishna, estava sempre trabalhando, ou seja, ele mostrava o que era um servo. Um servo é aquela pessoa que serve. Ele está ali e ele trabalhava para quê? Não era para ele. Ele não tinha nada no nome dele, ele era um sannyasa, ele era uma pessoa renunciada. Ele fazia tudo isso para aquelas pessoas que iam vir depois dele, para poderem ter uma estrutura e ter acesso a todo aquele tesouro espiritual da consciência de Krishna. Então, assim, ele estava promovendo o bem para todo tipo de pessoa. Ele espalhou isso para pessoas do mundo inteiro, culturas do mundo inteiro tiveram acesso a isso sem discriminação nenhuma. Então ele tornou Krishna conhecido, né, por meio do serviço, do trabalho dele. Ele não ensinou só as pessoas a ficarem meditando, ele ensinou a meditar, mas a trabalhar muito, a trabalhar duro, né? E é isso, né? É a maneira mais prática da gente mostrar o nosso amor de fato, a nossa abnegação. É a gente trabalhar, é a gente dar o nosso esforço, não só meditar, assim, para a gente ter o nosso crescimento pessoal, mas a gente trabalhar em prol dos outros, né? Então, Ramananda Raya fala, realmente, assim, a atividade
A atividade mais auspiciosa é você se associar, é sadhu sangam, né? Quando você tem sadhu sangha, você tem associação com essas pessoas, não existe nada mais auspicioso que isso. Você aprende, você adquire as qualidades espirituais até por osmose. Se você é uma pessoa sincera, tem um certo tipo de pureza, essas qualidades passam para você, essas energias espirituais que estão no coração do devoto, ele passa para o seu coração também, né? Ele te abençoa com isso, né? Então é isso, né? Ele fala isso, a relação com os devotos, sadhu sangha, é o maior bem para todo tipo de ser vivo, né? É a via que a gente tem para acessar Bhakti de fato, conseguir isso. Aí Chaitanya pergunta, o que todas as entidades vivas devem se lembrar constantemente? Aí Ramanandarai respondeu, os principais objetos de lembrança são sempre o santo nome do Senhor Krishna, suas qualidades e passatempos. E a gente vê, isso é um ponto interessante porque é justamente essa pergunta que Maharaj Parikshit faz no Srimad Bhagavatam, né? A gente vê que o Srimad Bhagavatam é uma conversa entre Maharaj Parikshit que é o neto de Arjuna, né, da Bhagavad Gita. O neto dele é Maharaj Parikshit, está conversando com Shukadeva Goswami. E aí ele tá para morrer daqui 7 dias, né? Ele sabia que ia morrer, então ele fazia, bom, deixa eu me absorver aqui na meta última da vida e realmente eu aqui abandonar meu corpo completamente consciente de Krishna, apegado realmente à pessoa de Krishna. Já que eu sei que eu vou morrer, deixa eu fazer isso. Deixa eu cumprir a perfeição da vida humana. Então ele renunciou ao reino, ele era um rei, e foi cumprir os seus 7 dias de vida que restavam para se absorver nos passatempos de Krishna, Krishna Katha, né? Se absorver nessas conversas e tal. Aí chega Shukadeva Goswami, o maior sábio ali da época, o filho de Vyasadeva, e aí ele pergunta então para essas reverências, ele louva, né, Shukadeva Goswami, as qualidades dele e tudo, e pergunta, ó Shukadeva Goswami, né, ó sábio entre os sábios, o que uma pessoa que está à beira da morte deve ouvir? Né? Aí ele faz várias perguntas nesse sentido, o que a pessoa deve ouvir, o que ela deve adorar, o que ela tem que fazer, né? As primeiras coisas que ele pergunta é isso, o que uma pessoa tem que ouvir, né? Onde que ela tem que absorver sua consciência, o que ela tem que ficar pensando, ouvindo, né? Que tipo de informação que ela tem que ficar ali realmente preocupada com ela, né? E aí, essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque todo ser vivo, em certo sentido, ele está à beira da morte porque a gente não sabe quando que vai morrer. Ninguém tem a garantia, né? Ah, não, vou morrer daqui 15 anos, né? Não, vou morrer daqui a 50 anos, vou morrer com 100 anos de idade, a gente não sabe isso. A gente não tem essa capacidade de realmente saber o momento da nossa morte. Então todo mundo está no momento da morte. A qualquer momento a gente pode morrer. Então esse é um ponto muito interessante. Em qualquer momento, realmente a gente tem que estar consciente da natureza absoluta e transcendental de Krishna. E aqui Ramanandarai fala, né? Bom, o principal objeto de lembrança deve ser o santo nome de Krishna, suas qualidades e passatempos. Isso é um ponto muito interessante porque a gente vê essas qualidades, né, vê os passatempos de Krishna no nome dele, é também relacionado com a nossa vida, com a nossa realidade material, porque a gente sabe que a gente pode apreciar Deus não só meditando nele na sua forma de Krishna, do menino, né, que é a forma original e suprema da verdade absoluta, mas como ele se manifesta também nesse mundo, por meio da matéria, pela influência que ele exerce nesse mundo, pelas qualidades que existem nesse mundo, como a gente pode apreciar a forma de Deus se manifestar nessa matéria, nesse mundo material. Como que ele se manifesta aqui? Ele fala sobre isso no capítulo 10 da Bhagavad Gita, que é chamada Vibhuti Yoga, que é como que a gente medita em Deus, aprecia a natureza de Deus por meio da apreciação da natureza material. Como é que a gente lê o livro da natureza, né? E nesse livro da natureza a gente é capaz de perceber toda a natureza pessoal, todas as qualidades, né, que são transcendentais de Deus ali expressas. Como que a gente percebe a estética, a beleza de Deus na natureza, né? Como que a gente percebe a opulência de Deus observando o mundo? Como que a gente percebe a inteligência, né? Certos aspectos psicológicos de Deus, observando isso manifestado assim nos outros seres vivos, essas capacidades que existem nas outras pessoas. A gente sabe que tudo isso vem de uma fonte, vem de um Criador. Então, Krishna fala no capítulo 10, existe uma forma de você pensar em mim mesmo enquanto você está vendo essa matéria. Isso é chamado Vibhuti Yoga, que é apreciar as minhas opulências místicas, né? E por meio disso você pode ter uma lembrança constante de mim, associar, saber que essas qualidades nesse mundo, os atributos desse mundo,
são expressões dos meus atributos, que eu pessoalmente coloquei aqui nessa matéria, eu imprimi aqui. E você pode ver, você pode conhecer através da sua mente, da sua inteligência, você pode experimentar isso, entendendo que isso são minhas qualidades. E você sempre vai estar me vendo pessoalmente. Você não vai estar só apreciando a beleza desse mundo, mas entendendo que essa beleza é parte de mim e você me conhecendo pessoalmente, tentar, isso vai fazer o quê? Vai servir como uma ponte, por exemplo, você observar a beleza desse mundo e você lembrar da beleza pessoal de Krishna. E aí você entra nesse estágio de meditação. Poxa, Krishna realmente, né, ele é muito belo, tem uma beleza infinita, né? Olha só a natureza desse pôr do sol aqui, perfeito, né? Toda a harmonia que está constituindo esse pôr do sol, olha que beleza, assim, indelével, né? A gente pode nem descrever, né, direito, né? E aí a gente começa a lembrar, poxa, né? Como que Krishna, quando ele volta do seu dia de pastorear as vacas, né? O dia está se pondo, também o sol está se pondo. Como que ficam, né? Qual é a descrição que existe no mundo espiritual? Como que está as matizes das luzes, né? Como que essa luz está batendo assim, atravessando a poeira que está sendo levantada pelos cascos dos bezerros que ele estava pastoreando e voltando para casa. A poeira sendo levantada, aquilo ali está impregnado na pele dele, e os raios do sol que estão batendo no pôr do sol na pele dele está fazendo com que a pele dele apresente assim, matizes de cores assim, infinitas e variadas. Assim. Se ele mexe assim, você vê ele de uma cor. Quando ele anda assim, você vê ele manifestando outra cor transcendental. E aquela beleza assim, é uma beleza incrível, né? Chamado Panduranga, né? Tem até uma música que fala isso, né? Panduranga, Panduranga, né? Krishna tá voltando assim no fim do dia. Aí você começa a pensar, poxa, né? Imagina assim, beleza do mundo espiritual. Enfim, e a gente pode apreciar Krishna também na natureza material quando a gente tem informação, a gente tem acesso ao conhecimento sobre a natureza das atividades, das aventuras de Krishna. A gente conhece o mundo espiritual por meio dessas histórias, por meio das descrições que existem. E isso faz com que a gente tenha elementos para meditar em Krishna, com que isso torne a nossa meditação completa. A gente tem elementos para realmente fazer uma meditação mesmo, assim, possível, né? Assim, de compreender a natureza do mundo espiritual na sua beleza, quando a gente tem essas informações. Se a gente não tem, a gente não lê essas histórias, não conhece, vai ficar meio difícil de fazer esses links, de ter esses insights, assim, né? Então, quando a gente conhece, a gente busca esses livros, essas informações, isso faz com que a gente tenha elementos para crescer, para incrementar a nossa meditação, né? Então, o principal objeto de lembrança são o santo nome de Krishna, suas qualidades e passatempos, e o nome de Krishna ele traz isso, né? O nome de Krishna revela uma forma específica dele como Govinda, aquele que dá prazer às vacas, é o Govindinho de Vrindavana, chama Sundara, que é aquele que é o mais belo, que é negro, escuro e é muito belo, né? E isso revela suas qualidades, qualidade de beleza, qualidade de ser escuro, de atrair a todos. E aí revela os passatempos. Em quais passatempos Krishna é chamado de Shyamasundara? Quais passatempos que ele é chamado de Govinda? Quais passatempos que ele é chamado de Madhava? Que ele é chamado de Nandanandana, né? E a gente vê que tudo isso revela pra gente aspectos íntimos das aventuras, das atividades dele de Vrindavana. E se a gente conhece essas aventuras, a nossa mente pode ser transportada lá simplesmente por eu lembrar do nome, de uma qualidade, de um pedacinho de uma história, e eu me absorver nessa natureza que não é diferente. Esses nomes, qualidades, aventuras não são diferentes do próprio local onde isso ocorre, porque é uma natureza absoluta. É uma natureza que não perde a sua qualidade transcendental e espiritual se ela está sendo expressa simplesmente através do som, né? Ela está sendo carregada através do som, né? Então é isso. E aí, Chaitanya pergunta aqui assim, bom, dos muitos tipos de meditação, qual é aquela meditação que é realmente necessária, essencial para todos os seres vivos? Aí Ramananda Rai fala, a principal meditação é meditar sobre os pés de lótus de Radha e Krishna, e a gente vê que meditação, Krishna explica na Gita, o capítulo 6, amanhã, o capítulo 6 da Bhagavad Gita, Nrsimhananda vai falar sobre o capítulo 6, que é justamente a meditação, né? É dhyana. E qual é o objeto de meditação? Krishna resume todo o capítulo 6 falando, não, meditação é meditar em mim, é se abrigar em mim, é desenvolver amor por mim. Isso é verdadeira meditação. E aqui Ramananda Roy está falando isso, né? Não, verdadeira meditação é meditar nos pés de lótus de Radha e Krishna. E a gente tenta meditar muitas vezes para conseguir coisas, né? Deixa eu controlar minha mente, deixa eu controlar os meus sentidos, deixa eu realmente alcançar um estágio de autorrealização, de autocontrole.
E a gente faz muitas vezes isso dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa capacidade, né? E a gente sabe que o nosso esforço ele é limitado para conseguir produzir esse estado de coisas, onde a gente tem que depender do nosso esforço e depender das técnicas, executar essas técnicas mecânicas de forma perfeita, perfeitamente execuível, e perfeitamente executadas. Só que a meditação que Krishna ensina não é você se abrigar nessas técnicas materiais, mecânicas, se abrigar na sua capacidade de produzir isso. É se abrigar em Krishna, você colocar o Krishna como centro da sua meditação e você depositar a sua inteligência, as suas capacidades, os seus sentimentos, a sua meditação em Krishna, porque ele tem o poder, a capacidade de produzir esse estado de consciência que a gente precisa para ter realmente, chegar no estágio espiritual que a gente precisa para compreender a realidade espiritual. Se a gente tenta produzir conhecimento espiritual a partir dos nossos elementos materiais, do nosso esforço, nossa inteligência, de métodos mecânicos de meditação, respiração, isso é impossível. Não tem como nada material produzir a transcendência. Então a gente depende de elementos transcendentais para alcançar a transcendência, para chegar no estágio de transcendência. E o que é a transcendência? É o próprio Krishna em pessoa. Então quando a gente coloca ele como centro da meditação, deposita o nosso sentimento, atenção, a nossa afeição nele, ele faz o papel, e ele fala isso para Arjuna na Bhagavad Gita, no verso 10 do capítulo 10, né, ele fala Teshansa tatayuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhiyogantam dhyanamam payantite. Ele fala, aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, com priti, eu dou a compreensão pela qual eles podem me conhecer, podem vir a mim. Então ele fala, sou eu que dou conhecimento. Ele fala isso no verso 15 do capítulo 15 da Bhagavad Gita, né, também. Ele fala Sarvasya chaham hridi sanivisto matas mriti jnana apohanancha. Ele fala que eu estou situado no coração de todo ser vivo. E eu estou dando esquecimento, eu estou dando a lembrança e estou dando conhecimento para eles também. Então, em última análise, a gente vai estar dependendo dele. Por mais que a gente faça com perfeição qualquer esforço, a gente depende dele para dar o resultado, né? E o nosso esforço só não tem como, pelo nosso esforço, a gente transcender a matéria. A matéria é muito maior, muito mais poderosa que a gente. Ele fala para Arjuna, né? Olha, essa minha energia material, energia divina, é chamada de Durga. Ela é muito difícil, muito dura de ser superada, né? Então, mas aquele que se rende a mim pode transpor essa ilusão, a ilusão que é causada pelos três modos da natureza, né? Então, Krishna, ele deu, né, toda a conclusão também na Bhagavad Gita. E Ramananda falando isso, né? Bom, o principal tipo de meditação é meditar nos pés de lótus de Krishna, a gente se render, porque isso vai fazer com que a gente alcance. Krishna vai produzir, vai permitir, vai dar capacidade, vai capacitar a gente, dar inteligência, dar tudo que a gente precisa para alcançar a transcendência. É ele que vai dar isso pra gente. A gente tem que depender dele, tem que ter fé nele e não em outros processos. A gente tem que depender de outras coisas. A gente pode usar outras coisas para ajudar a gente, mas não depender delas como elas que vão dar pra gente aquilo que a gente precisa. Quem vai dar é Krishna, pessoalmente, né? E aí Ramanandarai pergunta o seguinte, ele fala, olha, onde que a entidade viva, Chaitanya pergunta, né? Onde que o ser vivo deve viver, abandonando todos os outros lugares? Aí Ramanandarai fala, ele deve viver em Vrindavana, que é onde Krishna, o Senhor, Krishna executou a dança da raça. E a gente vê que existem vários itens do serviço devocional. Um deles é viver no local sagrado, chamado de Mathura, chamado de Vrindavana, né? Que é onde Krishna viveu. E esse é considerado o local mais sagrado, que é onde Krishna viveu no seu aspecto mais sublime, mais íntimo, como o menininho Govindinha, Krishna, de Vrindavana, Vrajendra Nandana, né? O queridinho assim, do rei de Vraja, do seu pai, Nanda Maharaj. Então, conhecendo Krishna, conhecendo a terra dele, que não é diferente dele, que é um local espiritual eterno, a gente deve almejar viver nesse local, que é onde Krishna está presente na sua forma mais íntima e os seus devotos puros também, os quais a gente vai servir no mundo espiritual para tentar dar prazer a Krishna também. Ele fala, a gente tem que tentar viver nesse local, tem que tentar adquirir esse humor e, se a gente não está lá, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. E o que acontece em Vrindavana? Acontece devotos, relação entre devotos. Então a gente tem que fazer com que isso seja presente na nossa vida, na nossa casa, né? Então a gente tem que ter o quê? Tem que ter conversas espirituais, tem que ter um tipo de prática espiritual que atraia essa atmosfera de Vrindavana para a nossa casa. A gente tem uma deidade de Krishna, um altarzinho de Krishna, por exemplo, onde a gente adora Krishna, a gente oferece a comidinha para ele, como ele come no mundo espiritual também, a gente está aqui, ele está presente na sua forma, a gente dá a comidinha para ele.
No que existe no mundo espiritual? Todo mundo falando sobre Krishna, querendo saber de Krishna. Então, na sua casa, você também pode fazer isso. Você pode ler sobre Krishna, ouvir, tá ouvindo uma história sobre Krishna, está assistindo uma aula sobre Krishna. E isso são atividades que acontecem no mundo espiritual, né? Então, a gente tem que trazer Vrindavana para nossa casa também, né? Resumindo. E aí, Chaitanya pergunta aqui, dentre todos os tópicos que as pessoas ouvem, qual é o melhor? Aí Ramananda fala, os casos amorosos entre Radha e Krishna são aqueles mais agradáveis para os ouvidos, né? Então, ouvir é o primeiro processo, né? Que é Shravana. Então, ouvir vai ser sempre uma atividade muito importante. A gente tem que saber ouvir das fontes corretas, né? A gente tem que ouvir do mestre espiritual, ouvir dos grandes sábios, ouvir os textos sagrados, né? Ler os textos sagrados. Eles são a fonte de conhecimento de onde a gente ouve. E a gente tem que ouvir com uma atitude correta, não ficar selecionando conhecimento espiritual. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu quero ouvir passatempo de Radha Krishna, né? Eu quero ver as historinhas de Radha Krishna, mas não quero ouvir a parte que fala que eu tenho que ter uma disciplina espiritual. Então, esse é um ouvir seletivo, é um ouvir no modo da paixão. A gente tem que ouvir com sinceridade, com pureza, no modo da bondade. Por isso que a gente precisa ouvir de um mestre espiritual. E o que o mestre espiritual vai fazer? Ele vai te ensinar a como ouvir. Ele vai te capacitar, te dar instrumentos para você desenvolver as qualidades necessárias para ouvir com pureza. Então ele vai te dar instrumentos para você ter maturidade espiritual, desenvolver discernimento para você poder ouvir todos os tópicos espirituais de A a Z da maneira mais apropriada possível, para que você não se corrompa no meio do caminho, né? Não cause má interpretação. Resumindo, é isso, né? E aí, ouvir os casos amorosos de Radha e Krishna. Os casos amorosos de Radha e Krishna é aquilo que tem a maior doçura, é aquilo que mais que dá o maior prazer para os ouvidos, né? São as relações de Krishna onde envolve a maior doçura espiritual, o maior amor, onde ele se mostra assim no seu aspecto mais íntimo, mais despojado, é aquilo que revela aspectos de Krishna que não são revelados em outros tipos de atividades, outros tipos de relacionamentos, né? Então, Madhurya, essa relação de Radha e Krishna inclui todos os outros aspectos de relações e mostram coisas que não existem em outros lugares. Então, por isso, ele é o mais doce, é o mais agradável aos ouvidos e ao coração. E Chaitanya pergunta, entre todos os objetos adoráveis, qual é o mais adorável? E aí, Ramananda Raya fala, o principal objeto adorável é o santo nome de Radha e Krishna, né? Então é isso, né? O santo nome de Radha e Krishna, ele carrega em si todas as qualidades, né? Ele representa a forma mais prática que a gente tem de carregar toda a natureza espiritual, simplesmente no nome, de uma forma sutil, acessível. A gente pode levar para qualquer lugar esse som, não depende de muitos elementos, igual eu vou adorar uma deidade de Krishna, eu tenho que adorar essa deidade, tem uma série de fatores que a gente tem que ter limpeza, tem que ter um local adequado para a gente colocar essa deidade, tem que oferecer coisas puras para ela, de uma maneira assim, com mantras, etc. E o nome, você está com o nome na sua mente ali, você pode estar carregando esse nome, e você está em qualquer lugar, você está meditando nesse nome, você está vibrando esse nome, e esse nome carrega todas as qualidades espirituais nele, né? Ele revela uma forma de Krishna, essa forma de Krishna tem qualidades específicas, essas qualidades também elas são apresentadas dentro das histórias, dos seus passatempos. Então, toda a atmosfera espiritual de Vrindavana, do mundo espiritual, está encapsulada dentro de um simples nome de Krishna, de Radha e Krishna. Então, quando a gente canta Hare Krishna, que é o nome de Radha e Krishna, a gente tem acesso a todo esse mundo espiritual que está encapsulado dentro simplesmente do nome, como Chaitanya fala, né? Ele fala Nidya Sarva Shakti, que é o segundo verso do Shikshastaka, né? Ele fala, olha, Krishna, você encapsulou nos seus santos nomes todas as suas qualidades e potências, né? Mas eu sou desventurado, eu não tenho nenhuma atração por esses nomes, infelizmente, né? Sou uma pessoa muito caída. E ele fala também, não existe nenhum processo rigoroso para você cantar esses nomes, é muito simples. Não precisa de técnicas específicas, não tem limitações, impedimentos. Você simplesmente canta ele com pureza, com vontade, que toda a natureza espiritual vai se revelar. E aí, eu estou resumindo aqui porque o nosso tempo já praticamente acabou, que estamos estourando mais uma vez, né? E aí, terminando assim, com tudo, aí o Siddhanta final, né? Chaitanya fala assim, a última coisa. E qual é o destino daqueles que desejam a liberação e daqueles que desejam a gratificação dos sentidos, né? E aí Ramananda Raya fala, aqueles que tentam se fundir na existência do Senhor Supremo
acham que a realidade é impessoal, eles terão que aceitar corpos como os das árvores. E aqueles que são excessivamente inclinados à gratificação dos sentidos, que tentam alcançar um planeta celestial, tentam aprimorar seu karma, eles alcançarão corpos de semideuses. Então, num certo sentido, uma pessoa que deseja desfrute material, ele é superior, em certo sentido, àquela pessoa que tenta se fundir no Brahman impessoal. Por quê? Porque a pessoa que vai para o Brahman, quando ela volta do Brahman, ela encarna de novo no mundo material, porque ela não foi capaz de desenvolver a sua personalidade espiritual, que é eterna. Ele não vai perder a sua individualidade, não tem como se fundir. A individualidade é eterna. Então, quando ele volta para o mundo espiritual, é dito que ele volta a nascer por meio das chuvas. E ele vem por meio da chuva, aquela alma espiritual, ela habita os grãos. E aquele grão, ele é comido pelos seres humanos, né? Depois, depois aquele grão ele vira o esperma e aquele esperma fecunda o óvulo e a pessoa nasce, né? Essa é uma história, é a descrição dos Vedas. E então, quando a pessoa adquire esse corpo de vegetal de grão, quer dizer que ele está adquirindo um corpo como de uma árvore. Ele está adquirindo uma vida assim, que é uma vida sem movimento nenhum, sem nenhum tipo de atividade. Ele não queria ir para o Brahman e alcançar a inatividade, a parar de existir, não ter nenhum tipo de função. Então ele adquire um corpo de árvore, onde ele não precisa de fazer nada. Ele vai viver assim como uma plantinha, como um grão, tipo uma árvore mesmo. E ali ele não vai precisar de fazer nada, ele vai ficar imóvel, não vai ter nenhum tipo de atividade para ele realizar. Né? É um tipo de existência assim, onde não existe individualidade, você não tem noção de individualidade, não precisa de fazer nada, tudo automático. Né? Então não existe assim, uma identificação forte com o corpo. É quase um estágio, é o que a gente chama de estágio vegetativo. Né? Quando a gente fala que uma pessoa está ali só parada ali, ela está num tipo assim, de existência que ela não consegue fazer mais nada, praticamente. Né? Ela tá a gente fala, a pessoa está no estágio vegetativo, praticamente já morreu, né? Não tem nenhuma função mais assim cognitiva que ela possa expressar, etc, desejo, sentimento, não consegue expressar mais nada, tá vegetando, a gente fala, tá igual um vegetal. A gente olha para o vegetal está parado, ele está só existindo ali, cumprindo tipo, uma função que ele tem que cumprir, mas ele não exprime isso, assim, a gente consegue ver a expressão dele. Então isso que acontece com essa pessoa. E a pessoa que deseja aprimorar o seu karma, ela pode fazer isso por meio de atividades auspiciosas, assim, de rituais, e chegar num ponto que ela adquire muito punya e vai habitar um mundo celestial. E lá ela habita o planeta dos semideuses e adquire corpos celestiais, corpos compatíveis com aquela atmosfera celestial, que são como corpos de semideuses, né? Então isso, em certo sentido, é superior a um corpo de uma árvore, né? E, enfim, é isso que aqui está falando, é um tipo até de ironia, né? Pelo que eu percebi aqui. E assim termina, né? Ele terminou as perguntas assim. E aí Ramanandarai, no final, ele só fala assim, ó. Aqueles que são desprovidos de todas as doçuras transcendentais são como os corvos que sugam suco dos frutos amargos da árvore de Nim, do conhecimento seco especulativo da filosofia, enquanto aqueles que gostam das doçuras são como os pássaros cucos que comem os botões da mangueira, são as botões da mangueira do amor a Deus. Os filósofos empíricos experimentam o árido processo de conhecimento filosófico, enquanto os devotos bebem regularmente o néctar do amor de Krishna. Portanto, eles são os mais afortunados de todos. Aí acontece uma coisa impressionante. Ele fala assim, no começo, o Ramanandarai falando para Chaitanya, eu te vi como um sannyasi, você chegou e eu vi aqui você como um sannyasi. Mas agora eu estou te vendo como chama Sundara, preto, o vaqueiro. Aí Ramanandarai não consegue entender. Agora eu estou vendo que você parece com uma deidade, né? Tipo uma deidade dourada, feminina, e seu corpo inteiro parece estar coberto por um brilho dourado. Eu vejo que você está segurando uma flauta junto à sua boca e os teus olhos de lótus se movem inquietamente devido a seus vários êxtases. Eu realmente te vejo dessa forma e isso é muito maravilhoso. Meu Senhor, me diga, por favor, o que está acontecendo? Eu posso entender que você assumiu o êxtase e a aparência de Shrimati Radharani. Ao aceitar isso, você está experimentando seu próprio humor transcendental pessoal e, portanto, apareceu como Chaitanya Mahaprabhu. Meu querido Senhor, você desceu nessa encarnação do Senhor Chaitanya por seus próprios motivos pessoais. Você veio saborear sua própria bem-aventurança espiritual, que só é saboreada profundamente por Radharani, e você veio ao mesmo tempo você está transformando o mundo inteiro, espalhando esse êxtase que ela sente pelo mundo inteiro, o êxtase por você mesmo.
Por sua misericórdia, você apareceu diante de mim para me conceder liberação. Agora você está fazendo isso, não estou entendendo. Qual a razão de você estar aparecendo assim diante de mim por essas formas? Krishna é o reservatório de todo prazer. Radharani é a personificação do amor estático. Essas duas formas se combinaram em uma só como Chaitanya. Sendo este o caso, o Senhor Chaitanya revelou sua forma real a Ramanandaraya. Ao ver essa forma, que é a forma dele de Krishna coberto pelo amor de Radharani, e não a forma de Chaitanya, Ramanandaraya perdeu a consciência em êxtase transcendental, incapaz de permanecer em pé, ele caiu no chão. Ao ver essa forma, Ramanandaraya perdeu a consciência e foi incapaz de permanecer em pé. E aí ele caiu inconsciente, Chaitanya tocou a sua mão e ele recobrou a consciência. E quando ele viu o Senhor vestido de um sannyasi de novo, na sua forma de Chaitanya, ele ficou maravilhado. Aí eles se abraçaram e o Senhor acalmou ele. Falou, olha, além de você, ninguém jamais viu essa forma. Todas as verdades sobre meus passatempos e doçuras estão no seu conhecimento. Portanto, eu mostrei isso para você. Na verdade, meu corpo não tem nenhuma pele clara. Ela só aparece assim porque tocou o corpo de Srimati Radharani. No entanto, ela não toca em ninguém além do filho de Nanda Maharaj. A própria Radharani, ela só toca o filho de Nanda Maharaj. Eu agora converti meu corpo e a minha mente no êxtase de Srimati Radharani. Assim estou saboreando a minha própria doçura transcendental. Então ele admitiu a seu devoto puro, não há nenhuma atividade confidencial que seja desconhecida para você. Mesmo que eu tente esconder minhas atividades, você pode entender tudo em detalhes por causa do seu amor. Então, ele pediu a Ramanandaraya, mantenha todas essas conversas em segredo. Por favor, não os exponha em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Visto que minhas atividades parecem ser as atividades de um louco, as pessoas podem considerá-las levianamente e assim rir, né? Ou seja, ofender. E aí termina o diálogo de Chaitanya com Ramanandaraya. Acabou aqui. E o último ponto é que por que, apesar do horário, por que Ramanandaraya desmaiou quando ele viu essa forma? Porque Ramanandaraya ele é Vishaka no mundo espiritual, né? E Vishaka é a associada mais íntima de Radharani. Lalita e Vishaka são as duas amigas de Srimati Radharani. Elas estão sempre com Srimati Radharani protegendo ela. Inclusive elas dão até bronca em Krishna, né? Mais Lalita, né? Vishaka, ela é mais tranquila. Elas conhecem os aspectos, quase todos os aspectos mais íntimos dos passatempos de Krishna, mas tem alguns passatempos que Radha e Krishna realizam que só as manjaris, que são as golpes mais novinhas, podem ter acesso. E nem Lalita e Vishaka têm acesso a esses passatempos, só se for em alguma ocasião muito rara. E aí, essas manjaris, por exemplo, a gente vê que Rupa Goswami, que é quem escreve o Néctar da Devoção, ele é uma manjari no mundo espiritual. E como manjari, ele tem acesso a todas as histórias mais íntimas, até aquelas que o próprio Ramanandaraya, como Vishaka no mundo espiritual, como a golpe amiga de Radharani, assim, a amiga pessoal de Radharani mais íntima, nem ela tem acesso. E essa forma de Krishna que ele mostrou para Ramanandaraya, ele nunca tinha visto no mundo espiritual. Ele já tinha visto Chaitanya. Uma vez Krishna mostrou essa forma de Chaitanya para Lalita e Vishaka, né, no mundo espiritual. Quando Krishna fez, não lembro qual é a história direito, Krishna fez alguma coisa que Radharani ficou meio magoada. Então Lalita e Vishaka, elas defendem Radharani. Acho que foi Lalita que falou, olha Krishna, você fez isso com Radharani e a gente não gostou disso não. Então, para você poder ver ela agora, ter o amor dela de novo, você ter direito ao amor de Radharani, você vai ter que renunciar não sei o que. Você vai ter que se vestir como um renunciante, vestir como um sannyasi. Você tem que fazer isso e aquilo. Aí vai o Krishna, ele manifesta, se veste de dourado, e ele manifesta sua forma como Chaitanya Mahaprabhu, que é a forma dele como renunciante. Aí ele mostra essa forma dele eterna como Chaitanya, e elas vêm, Lalita e Vishaka vêm essa forma, né? E aí, beleza, eles estão conscientes que Krishna tem essa forma. Então Chaitanya, Ramanandaraya, como a própria Vishaka no mundo espiritual, ele já tinha visto essa forma de Chaitanya, porém, ele não tinha visto essa forma que é onde Krishna, na sua forma de Krishna, do vaqueirinho que toca flauta, ele fica dourado na sua forma de Krishna, e não na sua forma de sannyasi, como Chaitanya Mahaprabhu. Então, essa forma era desconhecida até mesmo para Vishaka no mundo espiritual, que é quando no mundo espiritual
o próprio Krishna, ele entra no coração de Radharani e ele vai roubar o tesouro mais profundo que existe na existência espiritual, que é o amor puro de Srimati Radharani. Então entra Krishna, que é conhecido como Hari, aquele que rouba, né, aquele que leva embora a nossa mente, captura a nossa mente, o nosso coração. Ele vai roubar do coração de Radharani o aspecto mais íntimo da existência espiritual. Ele vai roubar o quê? O amor que Radharani tem por ele no seu estágio mais maduro, assim, mais profundo. E quando ele faz isso, ele entra no coração de Srimati Radharani e rouba aquele amor dela, o que acontece? Ele fica imbuído daquele amor. Ele fica imbuído por aquelas características do amor de Srimati Radharani, e então ele fica dourado por causa do amor que ela exibe. Ele adquire as mesmas qualidades, ele entra num tipo de união com Srimati Radharani, que ele adquire as cores, a cor, o estado de espírito de Radharani, e no seu corpo de Krishna, na sua forma de Krishna, ele fica dourado. E as Mandjaris, elas viram isso já, mas as Sakis não. As Mandjaris são mais novinhas, né? Então, isso era desconhecido para Ramananda Rai. E quando ele vê essa beleza, que ele conhece o Krishna negro, mas ele vê o Krishna dourado, entendendo que o Krishna estava completamente coberto com o amor de Radharani, ele vê que é o próprio Krishna dele ali, é o próprio Vrajendra Nandana, o próprio Govinda, o próprio Shama Sundara. Aí ele não aguenta, aí ele entra no êxtase, aí ele entende isso, ele fala, nossa, isso era desconhecido para mim, agora eu entendi. Tudo isso é mostrado para ele aqui no passatempo de Chaitanya. Então Chaitanya, ele é tão, assim, apresenta um aspecto tão místico, assim, tão misericordioso de Krishna, que ele vai revelar algo que acontece em Goloka Vrindavana aqui na Terra para o próprio Ramananda Rai. Ramananda Rai, Vishaka teve que nascer como Ramananda Rai para poder ter acesso a um aspecto de Krishna que só existe no mundo espiritual. E ele manifestou isso para ele na forma de Chaitanya. Tão especial que é essa forma de Krishna, né? E é isso. Então, acho que depois disso, resta nada a ser dito, né? Quer dizer, muita coisa resta a ser dito, mas assim, acho que a gente pode parar por aqui, né? Então é isso, eu vou parar por aqui. Então a gente encerrou hoje Ramananda Rai e Chaitanya. Foi uma jornada, assim, absurdamente edificante. E para mim, que estava estudando, assim, lendo, nossa, conheci tanta coisa assim, que eu não sabia, revi muita coisa que eu tinha esquecido já, foi muito bom. Queria agradecer todo mundo que participou. É isso, espero que tenha, assim, que vocês também tenham gostado, tenha dado assim para pegar algumas coisas assim sobre informações, conhecimento, né, sobre a relação íntima de Krishna, os aspectos mais íntimos, né, da verdade pessoal de Krishna, né? Espero que tenha clareado algumas coisas, não dificultado, né? A partir de sábado que vem, vamos começar então outra série no Além do Vedanta que vamos estar divulgando aí durante a semana. Qual vai ser a próxima série, a próxima conversa, né, de Chaitanya. Então é isso. Pelo que eu vi aqui, no Instagram não tem nenhuma pergunta em comentário. No Facebook também não. Então é isso. Então a gente vai terminar. Queria agradecer a todo mundo. Então, Hare Krishna. Boa noite, pessoal.